Salve, salve pessoal! É com um imenso prazer que eu começo mais um Na Bolinha do Zóio. E vamos trocar essa ideia? Eu vou apresentar aqui a Priscila Obassi. Prazer ter você aqui na mesa. Obrigada. A Dani Sampaio, né? E a Aline Chu. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco do trabalho de vocês e escolhessem a ordem. Eu não vou fazer isso, não. Não vou colocar a ordem, né? Começa com A. Eu adoro. Então, bora lá. Salve, gente. Prazer. Como eu acabei de falar, meu vulgo é Aline Chu. Eu tenho 26 anos, sou natural de Santos, litoral de São Paulo. E aí vim aqui pra São Paulo em busca de dar meu corre, né? E hoje em dia eu sou mãe de duas crianças lindas, Jamal e Jauari. Tenho uma companheira, amiga, namorada, esposa de vida maravilhosa também. Que mais que eu tenho feito? Tenho criado conteúdo nas redes sociais, falando sobre a minha maternidade, né? Desde que eu senti que esse espaço de maternidade preta e sapatão periférica não estava sendo pontuado na internet, decidi, descobri que seria interessante, que seria o momento eu falar sobre isso. Então, comecei a falar sobre isso e deu certo, assim, porque consigo alcançar outras sapatonas de quebrada como eu, que não tinham essa referência, né? De uma sapatona ali, de quebradona como elas, falando e trocando uma ideia na internet. Tenho estudado agora fotografia e audiovisual e já tô conseguindo inserir na minha vida. E foi a partir das minhas crianças também que eu comecei a ter esse olhar. Teve muito a ver com o perfil, com a criação de conteúdo, mas tem muito mais sobre registrar memórias da minha família. E aí eu fui ficando apaixonada por esse movimento de estar ali tirando foto e fazendo vídeos da minha família. E eu pensei, nossa, eu queria fazer isso de uma forma mais bonita. E aí comecei, né, fui buscar, fui estudando e agora decidi que quero ter como profissão também de vida. Então, é legal que minhas crianças estão crescendo e estão me vendo dentro desse movimento ali. Eles estão vendo a mãe deles se movimentando, que às vezes a gente, infelizmente, por questões do sistema, às vezes a gente não consegue ver. Talvez não teve uma referência assim de um mais velho nosso de sobreviver, de trabalhar, né? Então, meus filhos estão me vendo dentro dessa perspectiva e através desse movimento, acho que eu já estou quebrando também um outro ciclo de violência dentro da minha família. E essa é a nossa meta também, né? Quebrar ciclos de violência. E esse é um pouquinho de mim. Massa. A cara da Dola. Primeiro, eu quero dizer que eu fico muito contente de entrar em qualquer lugar que a Priscila está. É uma mulher do meu afeto, do meu coração. Aline, a moça que eu vejo na internet. Tenho 40 anos, sou mãe de duas pessoas. O Matheus tem 20, a Maria que tem 8, é uma reestreia. Cheguei no cuidado com mulheres porque, na minha primeira experiência de parto, eu tive uma violência obstétrica. Eu pari o meu filho. Cheguei com 9 centímetros, pari o meu filho e tive uma episiotomia com ele no braço, para pessoas aprenderem a trabalhar no meu corpo. Então, trabalho hoje como articuladora de saúde dentro da periferia, que é trazer a pauta do direito e do acesso para o usuário, que somos nós, do SUS. Mas mais do que isso, né, reviver e reativar os clubes de mães, a coletividade materna, os lugares de cuidado, conforto e seguros para os diálogos de toda a nossa realidade. Então, desde as nossas violências vividas, desde as violências que as nossas mais velhas ou nossas irmãs estão passando e como que a gente fortalece as mulheres para, de fato, apoiar, para estar junto sem julgamento. Então, a gente veio numa construção de sororidade, né? E aí a gente fala, vamos lá na Dororidade, que é um outro lugar que foi nos apresentado, né? Isso, tudo que essas mulheres estão falando, me convidando para festejar, não me contempla. Não me inclui, né? Porque a gente vai sempre se juntar ou comer ou preparar uma comida por conta da dor. Então, eu venho de um lugar que a gente se reúne para cuidar das pessoas que perderam alguém. Então, eu sempre estava lá na turma do chá, da bolacha, de como que vai comer, como que vai fazer, quem que está cuidando. Trabalhar com mulheres hoje, né? Trabalho especificamente com saúde da mulher. Todo mundo fala, ai, Daniele, porque o bem mais precioso da comunidade é a mãe ainda. Tudo que a periferia tem é a mãe. E eu falo sempre que tudo que eu tenho é meus filhos. A única coisa que eu tenho no meu nome
É o Matheus e a Maria. Não tenho mais nada no meu nome, só eles. E esse é meu maior feito, a minha maior obra. Então, a partir do nascimento dos meus filhos, eu pude fazer o caminho de volta de como que foi a maternidade das minhas avós. Começa esse trabalho de trás para frente, que é da dor da violência obstétrica, até chegar no pré-natal, que é a minha especialidade, trabalhar com mulheres e informá-las durante o processo, para que isso não seja exigido delas na hora que vem a contração. Esse pertencimento, essa autonomia, o protagonismo, o acesso à informação e o pertencimento de estar vivendo de fato e sendo coabitada por outra pessoa que você, sim, pode ser bom, é para ser bom. E a gente precisa ressignificar isso. Gente, sou a Priscila Obassi. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra sempre poder falar sobre esse assunto, né? E estar junto aí com pessoas que eu admiro, que eu tenho respeito e carinho, né? Eu sou mãe de 2 crianças, Melik e Bakari. Sou candomblessista, vivo com HIV desde 2018. Sou artista, educadora, né? Muitas coisas aí. E desde que eu fui mãe, fui muito atravessada por essa experiência. E tenho produzido coisas que têm a ver com esse cuidado, né? A partir da arte, a partir da experiência, da conexão. Na gravidez, eu fiz um caminho contrário que a Dani, né? Antes de ficar grávida, eu já sabia que existia, né? A Casa Ângela aqui no bairro. Tinha ciência de que poderia ter uma assistência mais humanizada no nascimento do meu filho. Mas nem tudo é como queremos, né? E aí a gente teve um contratempo aí nesse finalzinho que foi totalmente espiritual, né? A minha vida, ela é guiada pela espiritualidade. Eu vou voltar um pouquinho para voltar no nascimento do meu filho. Eu percebi faz pouco tempo que eu só existo por conta da macumba. Porque se não fosse a macumba. Porque a minha avó, Creuza, mãe da minha mãe, ela era mãe de santo. E a minha avó Maria, mãe do meu pai, era benzedeira. A minha avó Maria foi no terreiro da minha avó. E assim meus pais se conheceram. Então, a espiritualidade é meu chão, meu caminho. E tudo é guiado por isso. E eu fiz uma coisa que eu não poderia, né? Tomar um chás de ervas aí para estimular o trabalho de parto. E meu filho entrou em sofrimento, né? E aí eu fui pro Campo Limpo e foi uma cesárea. E eu fiquei em luto muito tempo, até o nascimento do meu segundo filho, que foi parto normal. Tô falando tudo isso para dizer que essas experiências, elas me atravessaram e foi importante, né? Hoje eu vejo que foi importante ter vivido essas duas coisas, porque quando eu vou acolher mães, eu consigo ter um panorama, né? Eu falo que um filho fez eu parir e o outro amamentar. O que nasceu de cesárea eu amamentei, o que nasceu de parto normal eu não amamentei, porque na gestação eu tive o diagnóstico de HIV positivo. Então, pude viver um pouquinho aí de cada coisa, né? Mas tem aquele lugar que parece que a nossa felicidade nunca é plena, né? Enquanto mãe preta. Se é que isso existe em algum lugar. Então, eu já escrevia e continuei escrevendo. E aí, essas dores, né, elas se transformaram em poesia. Então, eu fiz esse livro, Poesias Pós-Parto. E aí, na verdade, eu não escrevi para fazer um livro. Eu fui escrevendo porque estava doendo muito. E aí, um momento, eu falei, nossa, talvez isso seja legal para alguém. Eu vou parir inundada. Eu vou mergulhar na sabedoria ancestral de cada poro que inunda a minha pele. O meu ventre será livre, não pelas suas palavras malditas escritas ao vento. Eu vou parir o meu caminho. Eu vou parir
com meu corpo templo. Eu vou parir, consagrando a vida. Sai daqui. Sai daqui. Saia do meu caminho. Saia do meu caminho. Saia do meu caminho. Saia do meu caminho com essas ferramentas. Saia do meu caminho com o seu racismo. Saia do meu caminho com violência obstétrica. Saia do meu caminho. Eu estou passando e comigo tem uma multidão de mulheres e elas estão sabendo de tudo. Não, eu digo não. Eu vou parir e me consagrar deusa de mim mesma. A primeira sensação que eu tive quando eu tive meu filho foi de que eu nunca mais ia dançar. E isso pra mim significava morte, porque o que não se mexe tá morto. E aí eu entrei pra dança materna, e aí da dança materna eu fui criando os meus trabalhos. E hoje eles se transformaram em tantas coisas que eu criei o Instituto Poesias Pós-Parto, né? Pra dizer que mesmo com muita dor, pode ter poesia aí após essa morte e renascimento, né? De se tornar mãe ou pai, enfim. Já estava encantado com vocês pela internet. E aí, agora, estando com vocês é maior ainda. Mas eu queria introduzir o assunto e a gente começar a trocar essa ideia, né? Para Maria Cecília Souto Vidigal, a parentalidade é uma relação de cuidado em que adultos atendem às necessidades de crianças de forma responsiva e afetiva. Uma parentalidade positiva dá a base necessária para o desenvolvimento da linguagem, da autonomia e das habilidades emocionais dessas pequenas pessoas, né? E aí, dentro dessa definição, eu queria que vocês falassem também sobre maternagem, né? Aonde que esses dois termos eles convergem e aonde e se eles se dissociam em algum momento. Eu acredito que maternagem é um ato político em si. Mas para nós isso é intrínseco, assim, não tem como não ser, né? Eu lembro que eu tinha muita raiva, assim. Eu ficava de saco cheio quando eu tava grávida. As pessoas ficavam, é menino ou menina? E eu ficava, gente, vai mudar o quê, né? E eu ficava, é travesti, não sei, criança. E aí eu lembro que eu fui fazer ultrassom e a médica falou, é um menino e tal. E aí eu fiquei, X, né? Pra eu ficar feliz de qualquer jeito. Mas eu cheguei em casa e tava passando na televisão aquele caso dos 5 jovens negros no Rio de Janeiro que foram comemorar o salário, tomaram 111 tiros. E aí eu chorei muito, porque eu falei, mano, meu filho vai ser esse menino, vai ser esse jovem, né? Então, assim, a nossa maternagem, ela tá atrelada a um lugar que independe da nossa vontade, né? Eu acho que uma família branca, quando ela tem um filho, ela sabe que ele vai ser o que ele quiser. Né? Ela tem essa certeza. O que ele quiser ser, ele vai ser. Ele não vai ser impedido. Ele não vai ser nada. Ele é livre. E a gente não, né? A gente pode dar a melhor educação. A gente pode dar amor. A gente pode oferecer tudo de melhor. E mesmo assim, a gente não tem garantia de que as nossas crianças serão adultos livres, né? Então, acho que a gente não tem como maternar só para os nossos filhos. A gente precisa estar sempre olhando e tentando construir um mundo para que eles possam circular, né? Não tem essa possibilidade da gente só viver nossa família, nossa vida, né? Essa parentalidade, assim, fechada nessa bolha. Não, a nossa maternagem é maternância, né? Ela tem que estar em consonância aí com essas novas possibilidades de mundo, né? E mesmo assim, nada é garantido, né? E maternar é um verbo de ação.
Quando fala maternar, maternagem, eu não consigo ignorar que antes de eu ser mãe, eu já exercia a minha maternagem. Quando a ausência da minha mãe se deu e as minhas 2 irmãs mais jovens precisavam ser cuidadas, eu estava ali naquele lugar de quem substitui essa pessoa, né? E aí a cobrança, que é a cobrança de manter a casa limpa, de buscar na escola, que é se caiu e se ralou, a culpa é sua. Eu sempre fui essa pessoa responsabilizada pelo cuidado de outras pessoas, né? E maternar também, a maternagem eu acho que é mais uma redução de danos quando nós somos mães periféricas, porque por mais que a gente espere, deseje a mesma coisa para o nosso filho, o mundo não abre a mesma porta para ele. Então, eu sou a mãe do Matheus, que na pandemia tentou suicídio. E esse brilho nos olhos, né? Porque eu fiz de tudo. Eu fui em todas as reuniões, eu fui a todas as festinhas, eu proporcionei inúmeras coisas, mas é a relação com o mundo que fez com que ele não gostasse de si próprio, né? Então, quando o nosso filho não morre, mas quis morrer, morre na gente, né? Então, a maternidade é um teste, é uma prova, e eu acho que é uma redução de danos, da gente poder colocar no filho da gente a coragem que ele só vai usar quando ele quiser. Tipo, é como se você fizesse a lancheira e mandasse para a escola. E aí, quando essa criança volta, ela não comeu o lanche. Por que não comeu? Porque é diferente dos outros? Porque você ficou com vergonha do que tinha na sua lancheira? Ou porque você queria ser forte o suficiente e mostrar que você não estava com fome? Eu amo metáforas. Eu acho que esse lugar de ser mãe é bem metaforado, assim, né? Porque quando eu sento na mesa com outras mulheres, elas não relatam nada do que a gente vive. Então, às vezes, eu falo, nem vou dizer nada aqui, porque eu vou ser a estranha, né? Então, a maternidade exigiu de mim muitas coisas. Eu sou uma mãe solo, desde a minha primeira experiência de maternidade, né? Porque ao homem cabe a escolha. A mim não cabia essa escolha, né? E ainda coloquei o nome do meu filho de Matheus. Então, você já imagina que eu sofri um bullying. 20 anos eu sofri um bullying, né? Que quem pariu Matheus... Que balance. Que balance. E aí é desse lugar. Então, até os meus projetos nasceram com o intuito de ser a rede de apoio para uma mãe solo, né? Que é aquele lugar que eu ocupei por muito tempo e que eu não sabia que eu estava sendo vulnerabilizada e ferida. Eu achava que era aquilo que estava posto para mim por eu não ter um companheiro. O lance do mãe solo é muito sério, sabe por quê? Porque são mulheres ceifadas da possibilidade. Então, assim, eu não sou professora, tem o dia do professor, tem o dia da secretária, tem o dia do médico, tem o dia de tudo. E o único dia que me contempla é o dia a única coisa que eu sou, que é mãe. Então, por isso, uma mulher preta festejar os filhos vivos e usar todo o seu salário para comemorar toda a sua luta é super válido, entendeu? Diferente do que a gente vê, que mãe, aquele exemplo. Não, longe disso. Eu não consigo falar, eu sou o exemplo. Eu sou a mãe possível. Eu sou a mãe que eu posso ser. Eu sou a mãe que tem desejos, que tem um monte de vontade, que quer realizar um monte de coisa. Muitas coisas eu não pude fazer, porque acho que os primeiros 8 anos da criança, a gente está tentando não deixar ela morrer. Acho que o maior medo da mãe é como eu não deixo essa pessoa morrer, que depende de mim, né? Como que eu não coloco essa criança em vulnerabilidade? Então, ter um filho e uma filha forma a gente mãe diferente. Então, os medos que eu não tinha quando o Matheus estava crescendo são os medos que eu tenho enquanto a Maria está crescendo, né? Onde que ela vai estar, quem que vai acompanhar ela ao banheiro. Então, assim, são outros medos, né? Então, do lugar onde eu tinha medo da polícia, né? E falar, Matheus, leve o RG, Matheus, para que um relógio desse tamanho? Matheus, leve o comprovante. E é uma tensão, e a Maria é um outro lugar, que, meu Deus, olha o número de feminicídio, meu Deus, o número de abuso, o número de estupros. Então, essa balança, essa gangorra, né? A gente tem poucos momentos de afetividade, muitos momentos de tensão, por conta da nossa ausência enquanto mãe solo, né? Quando eu não tô, alguém tem que estar. E quem que tá? De fato, que é a nossa rede de apoio,
que é outra mãe solo com marido. Então, assim, a maternidade, ela é muito complexa. E do lugar de que ter um pai não vai fazer ela mais suave. Sim. Entendeu? Por isso a parentalidade ela é importante. Eu entendo que a parentalidade é um lugar onde a gente está olhando para a comunidade em comum, do mais velho ao mais jovem. Todo mundo está ali cocriando. Por isso a importância dos avós, das tias, dos tios, das professoras, educadoras, cuidadoras. E a maternagem, ela é muito solo, eu acho. Ela fica num lugar onde, se a criança não fez a lição, o problema é seu, a culpa é sua, tudo é seu. A maternidade me pegou num lugar assim muito louco, porque eu quis ser mãe cedo. E aí, a maternidade, assim, meu maior exemplo, assim, referência de maternidade é da minha mãe. Porque só foi ela que eu tive. Então, ela foi o nosso maior exemplo, assim, de tudo, assim, na vida, né? Inclusive de maternidade, assim. E minha mãe foi... Minha mãe é aquela típica mãe preta, mano, assim, de... Sabe, que sei lá, que vai pra praia com a garrafona de Dolly na mão e com a meia dúzia de latinha da outra, sabe? Que comprava o pão e aí na época que se sobrasse 10 centavos o cigarro, ela comprava o cigarro dela e eu achava engraçado e bonitinho que ela falava isso com muito orgulho, assim, tipo... É mesmo, pra que aqui rolava um julgamento, assim, rolava um julgamento que eu tinha uma tia que é fumante e aí eu chegava na casa da minha tia e lá, você viu, ó, sua tia tava lá com massa de Marlboro e pedindo dinheiro pra comprar caixinha de leite pros primos de vocês. Mas vocês veem, ó, eu posso não ter dinheiro, vou lá, cato minhas latinhas, compro tudo. E se sobrar 10 centavos, eu compro meu cigarro solto. Primeiro as coisas dos meus filhos. Sabe? É aquela coisa assim de mãe preta raiz, assim, e que vira uma leoa, assim, minha mãe, tipo... E ela tem esse discurso. Dá na minha cara, mas não mexe com meus filhos. Se mexer com meus filhos, eu viro um bicho, sabe? Aquela coisa, assim, muito louca. E que faz os barracos na nossa frente, mas que, ó, é como referência, sabe? E que conseguiu fazer dos meus... tipo, conseguiu, assim, estar presente na nossa vida, assim. Tipo, ela abriu mão, assim, de 10 anos trabalhando fora, porque aí começou a ver os B.O. na quebrada, a gente crescendo, e minha mãe com medo ali da gente ficar exposta àquelas situações, né? Minha mãe, não posso, assim, vou ficar em casa criando meus filhos. Então, a gente passou, tipo, 10 anos comendo comida de xepa, né, no Mercadão Municipal, lá de Santos. Pegava a xepa do mercado e assim a gente se alimentou, assim, tanto que às vezes a galera quer falar, tipo, consumo consciente de carne. Fala, amigão, me desculpa, cara. Me desculpa, calma mas aí, né? Entendeu? Mas eu tô, tipo, num lugar assim de... Pô, passei 10 anos na minha vida assim, eu até brinco, tipo, passei 10 anos sendo vegana, mas eu fui tão vegana que eu não tinha dinheiro nem pra comprar nem ovo nem leite pra nós, tá ligado? Eu só comia arroz, feijão, frutas e legumes e tal. Mas também, por um outro lado, assim, questão de saúde foi ótimo, assim, porque meus irmãos, nós somos muito saudáveis, a gente quase não fica doente, eu tenho certeza que isso é graças a esses 10 anos aí de veganismo intenso aqui. Veganismo compulsório. Veganismo compulsório. Que a gente teve que viver, né? E aí eu quis me tornar mãe cedo, porque minha mãe quis ser uma mãe mais velha, mas ela quis ser uma mãe mais velha porque ela quis viver primeiro tudo que ela tinha que viver pra depois ser mãe, né? E eu já passou pela minha cabeça de que eu poderia dar conta de querer viver minha juventude e querer ser mãe também, né? E aí a gente começou com o nosso processo de maternidade, que a minha companheira Alessandra, a gente fez uma fertilização in vitro, né? Que é um procedimento de reprodução humana. E aí a gente começou a FIV, eu tava com 22 para 23, e a Alessandra já é um pouco mais velha, já tava ali chegando nos 28, né? Então, assim, na época foi um choque, assim, pá! Né? Porque eu acho ser, tipo, mãe aos 22 anos, que em busca dessa maternidade aos 22 anos, eu acho cedo, assim, não acho tão legal assim, né? Hoje, né? Na minha experiência. Então, foi um louco, assim, chegar nesse mundo, assim, da maternidade aos 22, beirando os 23 anos. E aí, já tendo uma consciência racial, entendendo que eu não ia ser só uma mãe, que eu ia ser uma mãe preta. E aí, ia colocar 2 meninos pretos no mundo, que aí são mãe de gêmeos, né? E 2 meninos pretos. E aí, são 2 meninos pretos que nasceram num ano onde a gente perdeu o menino Ícaro, né? E o menino João Pedro, lá no Rio de Janeiro. E eu lembro que a gente passou um período da nossa maternidade, assim, chorando quando vê essas notícias, que a gente simplesmente se sentava e chorava. Que esse foi o baque que você teve com as suas crianças quando
quando mataram os meninos lá no Rio de Janeiro, né? E aí foi a sensação que eu tive. Pô, mano, tô colocando mais um corpo preto no mundo, né? Então, já foi esse lugar, assim. E aí, ao mesmo tempo, é um lugar que a gente começa a buscar muita força, assim, pra querer fazer o jogo virar, né? Tipo, que é isso, a gente corre, porque mesmo a gente querendo botar nosso filho pra passar um dia inteiro no Projeto Guri, mesmo que a gente queira, sei lá, botar nosso filho pra fazer os cursinhos, todos os cursos gratuitos de instituições sociais e culturais que existem na Quebrada, e colocar depois só fazer um menor aprendiz do CIE, sabe? Mesmo a gente querendo tudo isso, infelizmente isso ainda não garante que o nosso filho consiga completar 30 anos de idade, sabe? Isso me dói muito o coração. Então a maternidade me colocou nesse lugar tipo de potência. Assim, às vezes eu falo, calma, tenta não sentir tanto medo, tenta não sofrer de antecedência, porque é difícil a gente, que é mãe preta, não tentar sair desse lugar de calma, tenta não sentir medo do seu filho morrer cedo. Mas eu tento, sabe, me esforço para isso, tenho muita fé em Orixá, sabe, rezo todo dia pro Orixá, para que meus filhos consigam envelhecer e ter saúde e ter vida, né? Então, é isso. Se a maternidade me potencializa, mas ao mesmo tempo me vulnerabiliza e me traz uma vulnerabilidade que eu nunca pensei que um dia eu ia ter. Mas, ao mesmo tempo, também estou dentro desse lugar de também me reconhecer dentro da maternidade possível, né? Eu falo bom também de ter me tornado uma mãe nova, e dentro da internet que eu estou conseguindo pegar esse movimento da gente estar falando das novas parentalidades possíveis, das novas maternidades possíveis, ouvindo mulheres mais velhas que já passaram por isso e que hoje olham pra minha cara e falam, fia, tá respira, entendeu? Tá tranquilo, vai dar tudo certo. Então, ao mesmo tempo, eu fico feliz. Assim, quis ser mãe jovem, não me arrependo. Às vezes bate um tilt do, nossa, como... né, como agora querendo, tipo, me descobrindo numa profissão aos 26 anos de idade, querendo e correndo atrás de estar nessa profissão, porque aí também agora tá me batendo o choque do tipo, 30, idade do sucesso, vamos. Onde tá escrito? Isso, tá. Tá escrito? Não tá. Eu passei, perdi essa década. Gente, sou de 97, então vou com 26 anos, vou passar por isso, mas eu tenho certeza que antes de eu chegar nos 30 eu já vou ter esquecido disso e tô tentando me esquecer também, entendendo que os 30 não é a idade do sucesso. Você acha que sucesso pra gente que é preto, acho que já tá vivo. Eu tenho certeza que uma mãe branca não se sente tão insegura em sair de casa com seus filhos que nem eu. Uma mãe branca, enquanto ela tá gestando ali a criança dela, ela não fica pensando, puta, mano, será que quando meu filho crescer, será que vai ser seguro ele na padaria, comprar pão quando ele já tiver com uns 12, 13 anos? Será que ele vai voltar vivo da padaria? Me dói falar, mas é uma verdade. Tipo, a gente colocou no mundo, assim, 2 alvos, cara. Nós, mães pretas, ainda grávidas, temos medo de perder nossos filhos. Então a gente precisa, sabe, se impor a todo momento. E eu mudando essa história vai ser o quê? Na educação dos meus filhos, sabe, na ancestralidade que o nome deles traz. Eles vão sair de dentro dessa casa muito bem munidos de informação, sabe? A gente vai ganhar o nosso espaço nas ideias mesmo e na nossa potência. Pensando nisso tudo que vocês falaram de permanência, manter essas pessoinhas vivas, né? E esse medo que a gente tem dessa sociedade. Porque, pelo que vocês falaram, pelo que eu entendi, é isso, né? A parentalidade, ela é uma coisa em conjunto, é sociedade. Então, a sociedade vai criar essa pessoa, né? Também vai ajudar a criar essa pessoa. E aí, como que a gente... o que a gente não escuta sobre parentalidade, sobre maternagem, né? Porque a gente escuta muita coisa. Eu, particularmente, nesses 9 meses de gestação, eu já escutei de tudo. Desde, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, não faça isso. E é sempre um não faça. É sempre uma instrução que, ao meu ver, é muito particular, né? E aí, o que as pessoas, geralmente, de tudo que as pessoas dizem, o que as pessoas não dizem a respeito de criar outra pessoa? Vou começar com a Dani. O que não nos contam, né? Eu que já estava exercendo a maternidade, maternando a maternagem. Que você pode maternar sem ser mãe.
Primeira coisa, eu acho que ninguém disse pra gente que o cuidar da sua irmã mais jovem, o cuidar de uma criança é o exercício da maternagem, da maternidade. É você desenvolver essa empatia, esse cuidado e esse afeto e promover o alimento, o conforto, a ambiência, né? Eu acho que todas deveriam ser educadores, né? E promover um espaço seguro. A gente sabe que não é assim. A segunda coisa que eu acho que não dizem, que quando nasce um bebê, não nasce uma mãe. Não nasce. Todo mundo acha e todo mundo acredita, porque o meu Eu trabalho... acreditava até agora. Quando nasce um bebê, não nasce uma mãe. Nasce uma pessoa cheia de dúvidas. Entendeu? E de insegurança. Porque quando o bebê tá dentro da barriga... tô ótima, tô linda, todo mundo me dá tudo. Aí o nenê passa pra cá, me abandonam, me ignoram, me deixam num cárcere emocional, presa, no medo do julgamento. Parir não é parar. Então todo mundo diz assim, ih, agora que você teve um filho, ih, acabou sua vida. E pelo contrário, né? Eu fui mãe jovem, aos 19 anos. E muito doido, porque quando a gente não trata de dizer o que é a maternagem, quando a gente não propõe ambientes diferenciados de convívio, você vai ficar no lugar de quem pariu Mateus te balança. Então, ninguém vai te ajudar, você não merece. Então, também ninguém diz que esse processo é coletivo, que você precisa ter uma rede de apoio, que você precisa ter espaço de saúde mental, que você precisa se distrair. Todo mundo acha que aquele chá de bênção e o chá de bebê, que é um evento que todo mundo fala, tá fazendo isso. É uma comemoração, é tipo uma despedida de liberdade, né? Então, eu fui mãe aos 19. Por quê? Porque eu tinha criado as minhas irmãs, e aí eu falei, agora eu vou ter o meu próprio filho. Porque eu vou ser diferente da minha mãe. Eu quero ter um filho jovem, porque eu vou entender ele melhor. De fato, assim, eu fui uma pessoa que apanhou muito, né? Então, fui, assim, aquela de você apanhou, quantos anos você tem? 11, toma 11. E eu nunca bati nos meus filhos. Na verdade, nunca bati. Bati uma vez que era pra falar, eu não quero mesmo. Que é aquele tapinha, aquele chinelo que voou, né? Aquele caderno que deu na cabeça, lê aqui pra mim. Mas não bati mais. Tive a experiência da violência, de identificar a violência em mim e o que é ser construído como pessoa. Né? Então, eu não queria reproduzir aquela maternidade, eu não queria ser aquela mãe, eu queria ser a mãe possível, mas a mãe presente. Então, não sou aquela mãe que vai passar e vai pôr comida no prato, mas eu sou a mãe que foi em todos os rolês de carrinho de rolemã, que botou pipa no alto, que jogou bola com você, que tava de patins e ele tava de skate, e que quebramos o joelho, a cara no mesmo dia. Então, a mãe de conviver. Então, eu queria... Tudo bem, essa pessoa me atravessou. Eu tenho uma hierarquia, eu sou a mãe. Mas eu não quero que ela me enxergue dessa forma. Eu quero que ela tenha o conforto, eu quero que eu seja um lugar seguro, eu quero ser a primeira pessoa a saber. Eu quero ser a pessoa que não julga. Né? Então, eu acho que quando a gente descobre que vai ser mãe, a gente já vai para um lugar que você não pode muita coisa. Porque você é mãe, você tá grávida, você não pode abaixar, você não pode levantar, você não pode nada. Como é que a fêmea, leoa, caça com filhote no bucho? E a gente não pode nada. Então, a autonomia do nosso corpo já é podada. Por quê? Porque a gente está vivendo um processo de cuidar de gestação, parto, puerpério do olhar da pessoa branca. Porque é muito comum das mulheres pretas o buscar água, o trazer água, o abaixar para brincar com outra criança, o lavar a roupa. Então, vão colocando o nosso corpo como um corpo que merece descansar e gestar, mas a gente não tem essa cultura no nosso DNA ancestral. Não é essa referência de deitar e esperar as pessoas te servir. A gente está no fazer e de comunidade. Então, por isso que é muito comum quando a gente se torna mãe, várias outras mulheres também ao redor tá aparecer gestante. Que é para esse processo ser de aprendizagem coletiva. Não é para uma gestante estar sozinha, é para ela estar com outras mulheres. Então, o que te dizem?
que é para você não se misturar. Não vá, não se misture, não faça. E o que é que a gente precisa? O que deveriam dizer? Participe, ouça, sente com outras mulheres e procurem as que se parecem com você. Porque também no processo de pré-natal, a gente é colocada num grupo de mulheres que tem o acesso. Então, quando a gente entende que o acesso é nosso direito, eu tenho que fazer o pré-natal. Só que outras de nós não tá fazendo. Então, a gente vai sentar sempre em círculos de outras mulheres com outras realidades, que vão com seus companheiros, que vai te olhar e vai falar assim, mãe solo, abandonada. Que não entende que foi a gente que não quis seguir com aquela pessoa abusiva, com aquela pessoa que ia te vulnerabilizar ainda mais. Também romper com esse lugar. E não precisa ser um casal para ser pai e ser mãe. Precisa ser duas pessoas preocupadas com aquela terceira pessoa que produziram juntas. Então, se a gente parar para pensar, é mais sobre coletividade, que eu acho que é uma coisa muito da periferia, né? Onde come um, come vários, né? Então, eu cresci em casas onde aquela tia trançava o meu cabelo e a gente comia macarronada e todo mundo brincava e não tinha aquele faltou. Sempre teve. Mesmo na escassez, sempre teve. E quando a gente vai pertencer a outros espaços de cuidado, a gente não tem direito nem ao copo d'água, nem ao suco, nem ao pão, nem a nada. É tirado tudo. Então, eu acho que é saber sobre o acesso. Eu acho que ninguém diz que você tem direito. Ninguém diz pra gente, quando a gente vai ser pai e mãe, que a gente tem direito. Tanto de carregar aquela criança sem culpa, e tanto de ter orgulho de mostrar nossa barriga, de ir a lugares com os nossos filhos e eles pertencerem lá. Porque é isso. A gente vai ser treinado para colocar o nosso filho no quartinho. Quando você é mãe e pai preto. Seu filho não vai ocupar todos os espaços. E a gente é que tem que fazer esse movimento contrário do que os nossos pais fizeram. Entendeu? Que, não vou porque meu filho não é bem-vindo lá. Por que meu filho não era bem-vindo lá? Se eu não souber que o nome disso é racismo, que é cerceio, que é opressão, meus filhos também não vão, porque a crença limitante vai fazer com que eu eduque como a minha mãe me educou. Então, o acesso, eu acho que é o que transforma. E vão a lugares onde outras pessoas parecem com você. Porque você também buscar evoluir com a receita do colonizador, acho que não é o caminho. Pri. Eu concordo muito com as coisas que a Dani trouxe, assim, e acho que, pra mim, o que ficou mais forte, assim, que ninguém disse, né, que a maternidade é um lugar de potência, assim, né, eu faço várias coisas hoje, tanto profissionais quanto a pessoa que eu sou, porque eu fui atravessada por essas duas pessoinhas, né? Então, quando a Aline fala, assim, de ser mãe jovem, de estar nesse corre e tal, né? Que ela teve essa escolha de ser mãe jovem, que hoje ela acha que... não sei se é tão isso, mas... Porque tem essa questão do dinheiro, da carreira e tal... tem um lugar também, né, de que a maternidade, ela dá um direcionamento, uma potência que a gente não tem antes. Às vezes você trabalha, você tem até uma grana, mas aí você vai lá e fala, vou comprar um tênis, vou comprar uma roupa não sei o quê, vou sair no rolê e vou bancar todo mundo, vou fazer uma tatuagem. Não que essas coisas não sejam importantes, mas, sei lá, por exemplo, eu comecei a pagar meu consórcio de casa só depois que eu fui mãe. E eu já trabalhava há muito tempo. Entendeu? Então, assim, o que se torna importante? Então, é uma potência no sentido de pensar no agora, né? No passado e no amanhã. Porque a gente não vai consertar as violências que a gente viveu, mas a gente pode ser pessoas diferentes e isso vai modificar todo mundo, né? Eu lembro de estar amamentando meu filho, por exemplo, e a minha mãe... E assim, doeu pra caramba no começo, né? Aquela coisa de calejar o peito mesmo, né? E aí minha mãe olhar assim, com o olho cheio de lágrimas e falar, nossa, você é muito corajosa. E eu cresci com a minha mãe falando, eu só amamentei 15 dias, porque eu tive que voltar pra escola e tal. Então, o que a gente movimenta também de cura, né? Eu acho que essas coisas não são ditas, que é uma cura. E não é romantizando, que tipo assim, nossa, você vai ser mãe, sua vida vai mudar, você vai ser próspera.
não vai ter problema, vai ser feliz. Mas sim, criança é prosperidade, né? Porque o que adianta a gente construir tudo isso e não ter para quem deixar, né? Quem continuar. E pensando nesse lugar, né, do racismo, em que em muitos momentos e até hoje a gente foi impedidas, né, de procriar, ter filho é muito político, né, nesse sentido da gente não morrer, né? Então eu sei que eu não vou morrer algumas vezes, né? Eu tenho um livro, eu tenho documentário, eu tenho 2 filhos, então eu tô viva, eu já sou eterna, eu não morro mais, sabe? Então é isso, acho que eu lembro quando eu fui com 20, sei lá, poucos anos, 27, eu sempre tive problema no útero, e aí a médica falou, você tá com mioma, ele tá crescendo, não sei o que, você quer ser mãe? Eu sempre falei, não quero ser mãe, não sei o que, minha vida, totó. Quando ela falou, você não vai poder ser, você vai ter que ser, ou você é agora... Okay. E aí eu fiquei assim, não sei se eu quero, sei lá e tal. E aí eu só resolvi num processo espiritual na ayahuasca de que sim, eu queria, só que eu ouvi a minha vida inteira, e eu entendo as nossas mães, as nossas tias ter falado, se você ter filho, sua vida vai acabar, porque, mano, pra elas foi muita treta, elas foram impedidas de fazer muitas coisas porque tiveram filho, né? Então, assim, eu cresci, eu fui criada por essa parentalidade, né? Eu tive madrinha, tias, primos, vó, então, assim, e essas mulheres trabalhavam em casa, porque elas não tinham como, né? O filho sempre foi um peso. E eu acho que a nossa geração não é maravilhoso, tá? Mas ela tem visto a maternidade também como esse lugar de potência. Então, hoje eu, assim, 80% do meu trabalho é sobre maternidade. Então, acho que isso diz muito, né? O que paga a comida dos meus filhos, assim, né? Então, acho que é um lugar que a gente precisa, sim, ser dito. Você tem a opção, você pode não ser mãe, mas por que você quer e por que você não quer? Né? Eu acho que a gente não tem essa conversa, né? E tem uma punição também, assim, de... eu consegui isso também... eu não sei quantos dias eu tava no tanque lavando roupa com cesárea. Eu sinto muito... Mas eu não preciso disso e ninguém mais precisa, porque a gente pode estar aqui para se cuidar, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente não foi dito assim que é uma cura e que é potência, né? A gente vê muitas mulheres aí que decolaram até em suas carreiras depois que foram mães, porque elas criam uma outra força motriz aí de movimentar a vida. Sim. Mano, é um bagulho muito louco, assim, que eu, parando muito pra pensar agora, é uma coisa que eu já tenho falado em casa, né? Que eu sempre falo, assim, pra Alessandra de... Quanto ela me construiu enquanto pessoa, né? Porque quando a gente começou a namorar, eu tinha 21 anos. Tava saindo daquele momento de juventude, tinha ido morar sozinha com 17 anos. Então, entre meus 17 e meus 21... eu vi um momento do tipo, ninguém me segura, sou dona da minha vida, tá ligado? E foi muito louco. E aí, quando eu conheci a Alessandra me trouxe um pá, assim, de tipo... eu sei que ninguém pode te segurar, mas dá pra você ter um pouco de pé no chão, sabe? Dá pra você firmar o seu pé no chão, assim, né? E aí, eu falo que se não fosse ela... talvez eu estaria na rua até hoje vendendo buchinha de lava-louça, que era o meu corre, era marreteira, trabalhava na rua... conheci essa São Paulo de ponta a ponta, assim, desbicando, sabe? Tem muito uma relação com o meu espiritual mesmo, de percorrer vários caminhos e vários lugares. Mas eu tava percorrendo vários caminhos, vários lugares de uma forma que, se não fosse minha família, hoje eu ia estar presa nesse mesmo caminho, sabe? E hoje, através da minha família, eu tô descobrindo outro caminho que eu nunca nem esperava, assim. Sempre gostei muito de filme, de cinema, mas hoje eu vejo o filme e fico, caraca, tipo... eu vejo o filme com outro olhar, assim, com um olhar apaixonante. E com o olhar de ver as coisas. E agora, fazendo curso, a gente vai aprendendo as coisas. E aí você vai vendo as coisas que você aprendeu, sabe? E eu fico, caraca, mano, aquela cor ali, ó. Eu sei por que você deixou com esse tom aí, tá ligado? Então, isso é muito louco, assim, do realmente, assim, da maternidade tá realmente me direcionando, assim. Porque eu comecei a ter essa relação
com o audiovisual a partir do momento que eu decidi que eu queria registrar minha família, né? E um bagulho, assim, muito louco sobre o que... tipo, as pessoas já não te dizem sobre o que não fazer quando você é mãe, porque acha que a mãe tem que saber de tudo. Por pai, menos ainda, tipo, não dizer porque é isso, ele não tem aquela responsabilidade, não precisa ter se ele quiser. E nem vai estar no cuidado, né? E aí, cara, pra gente, então, que é mãe sapatão, as pessoas simplesmente não dizem nada. Porque não esperam isso da gente. E eu acho muito louco também de como a minha maternidade ter me colocado de novo dentro de um lugar humano de ser mulher. Ter me colocado dentro de um lugar de mulheridade, porque quando eu sou sapatão, desde os meus 13, 14 anos de idade, assim, tipo, foi sempre isso que eu fui. E aí, principalmente dentro da quebrada, você, quando é sapatão, automaticamente te coloca no lugar de homem. Mas ao mesmo tempo contraditório, porque a gente não é respeitada. Entendeu? Então, tipo, a galera fica nessa... Eu até brinco, assim, a lesbofobia é uma agressão contraditória, porque querem te colocar, às vezes, no lugar de homem, né? Já levei em quadros da polícia, onde eu vi assim, onde eu falei pro policial, tipo, senhor, eu sou mulher. E o cara, agora você quer ser mulher? Na hora de se querer se vestir que nem homem, andar que nem homem, você não quer ser homem, então agora você vai se tratar que nem homem. E é triste porque ao longo da nossa vida de vivência de sapatão da quebrada, a gente ouve isso de várias vezes. Desde a forma mais direta, com o que é isso, você não quer ser homem, então você é tratada como homem, até quando as pessoas simplesmente te tratam como ele, no ele, e você fala, tipo, mano, esses dias eu tive que constranger um fênix na feira, porque ele chegou, ele olhou pra minha cara, ele falou assim, e aí, morena? Eu falei assim, oxe, maluco, eu não sou morena. Ele, então você é moreno, né? Eu falei, mano, você tá louco? Se moreno é você. Porque eu que ele era moreno mesmo, assim. Pele queimada de sol, cabelo escuro. Assim, não, moreno é você, João. Eu sou preta, sabe? Se às vezes a gente quer levantar esse rolar de falar assim, olha, não sou pai dos meus filhos, que nem me colocam, me olham com um olhar de, oxe, mas você não tá vestida assim? Você não tá se comportando assim? Né? Então a maternidade me trouxe muito para esse lugar de não, mano, também preciso. As pessoas precisam entender que meus filhos têm duas mães, as pessoas precisam entender que meus filhos não têm um pai. Então, mais do que nunca, eu preciso me reivindicar esse lugar de ser mulher, né? E aí, a maternidade, pra gente que é mulher, sendo mãe gestante ou não gestante, como eu, é um bagulho muito louco, assim, eu acho, principalmente pra gente que é preta, assim, a maternidade chega pra gente num lugar louco, porque é um lugar da ancestralidade. Que o Materna Preta é a mais pura ancestralidade, porque tudo que a gente faz é a continuidade das coisas que as nossas avós, mães, tataravós, enfim, fizeram, assim, é automático. Quando a gente vê, a gente já tá fazendo, assim, é surreal, assim, eu acho... O que eu mais gosto de ser mãe é de ser mãe preta, você não gosta de ser mãe... Eu falo que melhor que ser mãe, assim, o melhor presente que meus filhos me deram, pra além de ser mãe preta, assim, porque pra mim a gente tá num outro patamar, assim, elevado. Pode chamar a gente superior, porque a gente é. A gente tira leite de pedra para nossas crianças beber. E as crianças ainda crescem gorda, sarada, bebendo leite de pedra. Entendeu? Entendeu? Então, é realmente, assim, um bagulho muito louco. E aí, crescendo... Sendo esse meu lugar humano de mulher arrancado, depois que eu virei mãe, eu falei assim, não, eu sou mulher e preciso mais do que nunca agora reivindicar e mostrar que sou mulher, porque meus filhos precisam crescer entendendo que eles têm duas mães. Que eles não têm uma mãe, um pai, nem, sei lá, um padrasto. Eles têm duas mães, né? E aí, então, é isso. Tipo, ninguém te conta como ser uma mãe sapatã. É um bagulho que eu tô tendo que aprender num reggae. E até mesmo em questão de vivência, assim. Porque, por exemplo, eu tenho a Alessandra, que ela fala que ela é uma mulher sapatão, e ela é. Só que, por exemplo, é uma mulher que ela perfuma a feminilidade. Então, tem questões, assim, de vivência que ela passa, que eu não passo. E às vezes, ela, tipo, e ela fala, amor, sinto muito. E eu não tô falando que ela queria que eu queria que ela me contasse mais coisas, porque ela não sabe que tá no lugar de uma pessoa que não perfuma a feminilidade. Então, tudo bem. Mas, por exemplo, quando ela anda com os meninos na rua... Ninguém nunca questionou a Alessandra sobre a maternidade dela. E aquilo que a gente fala também sobre a maternidade tá muito dentro desse lugar heteronormativo e cis, tá ligado? Então, nem perguntam se a Alessandra é mãe do Jamai Jauari ou se ela é tia. É automático. Ela é mãe. Quando é comigo, cara, inclusive eu fico até boba quando as pessoas me reconhecem enquanto mãe. Esse dia a gente voltando da festa da família da creche,
E eu com as crianças e os meninos entraram no Uber brigando pra quem ia sentar no meu colo. E eu achei bonito que o motorista do Uber olhou pra trás e brigou. Ê, festa, hein? Pra sentar no colo de mãe. Colo de mãe é sagrado. E pode ser bom, mas aquilo me deixou, assim, feliz. Eu não falei isso pra ele, mas aquilo me deixou muito feliz, me deixou boa. Porque nunca me olham dentro desse lugar de mãe dos meus filhos. E eu passei, assim, por diversos comentários escrotos, assim, durante o pré-natal. A Alessandra também, porque é isso, né? Já uma vez olharam pra cara dela, assim, numa das consultas do pré-natal, e aí uma tiazinha, assim, faxineira, e a tiazinha preta faxineira, e a gente até respira fundo, assim, né? Tipo, mano... Tô respirando. Eu já tô respirando, ansiosa com o que ela falou. E aí ela olhou assim pra Alessandra, tá linda, barrigão bonita, hein? É o quê, Alessandra? Ai, são gêmeos, 2 meninas. A mulher, negão da mira boa, hein? Logo 2 de uma vez só. Aí a Alessandra, não, moça, não é negão, é minha mulher, ela tá sentada bem ali, minha companheira, veio me acompanhar, sabe? Ou dentro da sala, assim, do pré-natal, assim, dos médicos, assim, a quantidade, assim, de médicos, tipo, o SUS, ele é maravilhoso, ele é perfeito, né? Mas ele ainda não está preparado para receber de famílias homoafetivas, para cuidar de famílias de dupla maternidade, dupla paternidade que seja. É um bagulho muito louco, porque o próprio SUS já tem os métodos de reprodução humana para famílias, né? Conheço famílias, é ainda uma coisa privilegiada. Você sempre vê, tipo, famílias de 2 mães, assim, que teriam condição de pagar um tratamento de reprodução humana, mas estão ali usando o seu privilégio para pegar algo que seria nosso. Mas, enfim, né? O SUS já tem essa possibilidade de famílias como as nossas de serem construídas e não preparam os médicos para cuidar da gente, né? Então, eu chegava dentro da sala do pré-natal, o médico falava, ai, que legal que sua irmã veio te acompanhar. Ah, e aí, paizão, como é que tá a expectativa? Sabe, tipo... É mecânico. É mecânico, né? Tipo, igual, por exemplo, no nosso primeiro dia de pré-natal. Essa é o bagulho, assim, mais marcante, assim, da nossa gestação inteira. Fomos lá nós 2 bobas fazer o nosso pré-natal e muito orgulhosa de estar fazendo dentro da quebrada, dentro da UBS da quebrada, né? E fomos lá todas felizes e a gente, nossa, será que a gente é o primeiro casal? Já deve ter outras mini e tal. E foi também que a gente foi percebendo que, pra nós que somos sapatonas de quebrada, enfim, acho que as pessoas LGBTs de quebrada, pensar dentro na parentalidade do lugar de ser pai, de ser mãe, tá em outro lugar porque a gente também tá se preocupando em se manter vivo, né? Sei lá, tipo, pode ser extremas, por exemplo, uma travesti que tem o desejo de ser mãe. A gata tá todo dia pensando em se manter viva, que às vezes o desejo dela de ser mãe tá depois, sabe? Ou às vezes ela nem pensa porque ela só tá pensando em manter viva, então um emprego com dignidade, sabe? Assim como todas as outras pessoas da sigla, né? E aí a gente foi acho que a gente não é a única, pô, tipo... normal fazer filho, né? E aí foi quando a gente entendeu que, tipo, não, que pra nós, da ponte pra cá, que é LGBT de quebrada, se tem emprego digno já é uma circunstância pra gente, quem dirá em pensar em ter família e construir essa família também com dignidade, humanidade, enfim. E aí chegamos lá, fomos preencher a folha do pré-natal. Aí a Alessandra preencheu primeiro, tal, uma gracinha. Aí quando chegou na minha vez, a enfermeira olhou pra minha cara e falou assim, olha, eu vou colocar aqui pré-natal do homem, e é uma ficha escrita, a manuscrita, acho que você é doula, deve ter noção dessa ficha. E ela falando lá, eu vou escrever aqui pré-natal do homem, escrevendo lá, pré-natal do homem. Eu sei que você é mulher, eu tô vendo aqui a situação de vocês, mas é porque é assim que se faz. Só que a gente não esperava passar por essa violência, porque ninguém te conta como é ser uma mãe sapatão. Nunca. A gente ouve falar das violências obstetras que mulheres pretas passam no pré-natal, e a gente via isso, e no parto e tal. Mas ninguém conta com um casal de 2 mães, com uma mãe sapatona como eu não feminina, vai ser vista perante a enfermeira do posto. E aí a gata chegou, olhou pra minha cara e falou assim, então, eu tô vendo a situação de vocês e tal, mas vou colocar aqui porque é isso. E aí tava lá, pré-natal do homem, embaixo meu nome, Aline, né? E aí eu fiquei tipo, mano, a gente ficou sem reação, porque a gente não esperava. E é isso, os choques, né? Os banhos de água fria que a maternidade vai te dando, vivendo um momento lindo, maravilhoso dos sonhos. E aí a gente começa a tomar vários tapas na cara e descobrindo. E aí a gente já vai começando a ver que esse momento não é tão lindo e maravilhoso quanto vendem pra gente, né? E aí a gente ficou em choque. Ela não se deu nenhum trabalho do tipo, não, vou consultar meu supervisor, sabe? Vou fazer alguma coisa, porque, tipo... E é isso, Vou te dar guia do Papa Nicolau. Isso, sei lá. E, tipo, e a questão verificar outra possibilidade. Verificar outra possibilidade. A gente fala, tipo, a violência, essas fobias todas são tão enraizadas que as pessoas não se dão um trabalho de ter um raciocínio lógico. Dela tá vendo ali que ela tava atendendo uma mulher, se dizendo mulher, sabe? Eu podia, de repente, falar, tipo, beleza...
sou uma pessoa trans e ainda não consegui mudar meu nome ali no nome de registro. Não justificaria usar meu nome de registro ali. Mas mesmo assim, eu cheguei falando que eu era mulher, que eu era uma mulher, que eu era mãe. E ela insistiu em colocar na minha ficha que eu era o pré-natal do homem. Eu fui lá, fiz os exames que o homem teria que fazer. Porque isso deu uma segurança na gente. Isso, deixou a gente mais segura nessa questão de exames. Porque como a gente tinha feito a FIV, na FIV eu fui virada de cabeça para baixo para saber se estava tudo certo. Então, como meus exames em questão de saúde estavam muito recente, então, tranquilo. Mas eu tive que fazer, os exames que o homem faz. Mas só para explicar, Sim. Por que você teve que fazer o exame? É porque aqueles gêmeos são seu óvulo dentro. Sim, pode crer. Não é isso? Foi por causa disso mesmo. Sim. É um Papa Nicolau, é o mesmo exame laboratorial para duas mulheres. Só que uma é a gestante e a outra é a companheira. Sim. E tem outra questão também que é importante nisso, né? Que tem essa lei que eles chamam de pré-natal do pai, mas que devia ser de pré-natal da pessoa que tem relação sexual com a gestante, porque isso evita várias coisas, por exemplo, a transmissão vertical do HIV, né? Então, às vezes a pessoa acha que HIV é igual gravidez, né? Você pode meter o louco várias vezes e mesmo assim a pessoa não saber e você não ser infectado. Então, é importante essa pessoa que tem relações sexuais com essa gestante ter esse acompanhamento por conta da sífilis, que tá muito grave, HPV, o HIV. Então, assim, é muito heteronormativo, é muito moralista, porque essa gestante também, e se ela for não monogâmica, ela tiver mais de um parceiro, de uma parceira. Então, assim, a gente precisa abrir essas possibilidades de discussão, né, dentro do SUS, porque a gente tem diversas configurações, né? Então, ou, assim, você... Foi esse caso, no meu caso, eu, na época, era casada, né? E não pediram... você tem... É como se fosse assim... Se você só tem um parceiro, é como se sua vida tivesse ganha. Tá suave. E não é real, né? Porque é isso, o maior número de infecção de mulheres, por exemplo, né? São mulheres héteros dentro de casamento, infecção de ISTs e transmite para as crianças, né? Então, isso é muito sério, porque... saúde pública e impacta diretamente na nossa vida, né? E o ensino continuado, eu acho que a atualização da prática do profissional, né? Os profissionais que trabalham no nosso território, nas periferias, eles não passam por uma atualização de práticas, eles não estão baseados em evidência científica. E quem interessa essa evidência científica, que evidencia os números de mortalidade materna e infantil. E também de... famílias com uma necessidade específica de acompanhamento, que é no caso das gestantes com HIV, das gestantes com sífilis, das gestantes... enfim. E isso não é nem só no postinho vai normal. Não. Eu, por exemplo, tive o posto em que eu fui diagnosticada no pré-natal foi super receptivo. A enfermeira falou, olha, no caso de gestantes pode dar falso positivo para HIV, porque tem um hormônio Y, vai no SAI. Gente, o SAI, assim... que é o serviço de atendimento especializado em STs, foi o lugar que eu mais fui violentada, né? Em relação... E que, assim, é um serviço especializado. E aí, assim, isso foi em 2017, né? Esse ano, 2023, esse mesmo SAI foi no lugar que eu trabalho dar uma formação. Eu já falei, gente, não sei se eu quero participar, nanã. Fui lá, fiquei lá paisana e chegou uma hora e assim... E os slides falando todas as mesmas coisas das violências que eu sofri. Então, assim, colocando população... Eu nem lembro o termo que elas usam, porque é tão ridículo. Quem tem mais probabilidade, né, de disseminar o vírus do HIV é mulheres trans, pessoas em situação de rua... homens que fazem sexo com homens, que não são gays. E aí, assim, coloca lá que não sei em quantos países africanos, AIDS, não sei o quê. Então, assim, tudo que aconteceu no meu pré-natal. E assim, a gente foi, né, na época, era uma família constituída ali, né, pelo pai, filho, não sei o quê. Então, a gente foi muito violentado, assim, sofrendo muito racismo, muita coisa. Assim, eu não faço mais meu tratamento no bairro.
eu faço lá, atravesso a ponte, vou lá na Santa Cruz, no centro de referência, porque lá... Por que eu tô falando tudo isso? Porque lá eu pude ser tratada a partir da minha humanidade. Então, quando a gente fala desse lugar da humanização, do parto, do atendimento de saúde, é isso. Quando você não pode existir no formulário enquanto mãe dessa criança, você não pode exercer a humanidade de ser você, né? Quando eu, mãe que vive com HIV, não posso viver a minha gestação enquanto mãe, independente de eu estar vivendo com HIV, porque, né, tratando, tá tudo bem comigo, tá tudo bem com a criança, né? Não vai ser uma criança reagente ao vírus. Eu não posso exercer essa humanidade. Então, assim, não dá pra gente falar desse lugar da humanização que você trouxe de a violência obstétrica, sim, que é importante, mas a nossa humanização, ela tá anterior a isso, de ser quem eu sou e ser olhada com a subjetividade que você essa precisa. subjetividade e essa especificidade. Então, o buraco é muito baixo. Né? Tem um lugar, por exemplo, pra mim, imagina você ser normal. E, de repente, você mete o louco, assim. Como assim, agora, aos 38 anos, você quer namorar mulheres? Que loucura é essa? Como é que é isso? Então, do lugar de ser descredibilizada como profissional, do lugar de ser descredibilizada... Por que você inventou isso agora? E o seu filho? O que seu filho vai pensar de você? Eu falei, se ele pensar qualquer coisa do que eu não disse, a gente vai ter um problema, porque eu que sou a mãe dele. Então, assim, eu já criei essa pessoa para ela olhar para mim e me ouvir. Diferente do que a gente quer ouvir do profissional que se coloca na posição de quem vai te assistir. Então, assim, ela quis te violentar, profissional, quando ela falou, vou colocar o pré-natal do homem, porque ela não precisava. Ela precisava só pegar a guia com os exames que eram pertinentes ao seu corpo. A sua, né, que é o mesmo, é o combo sífilis, HIV... e Papa Nicolau. Para quê? Para a gente ver na imagem se tem alguma outra coisa que pode prejudicar a gestação, que pode prejudicar o bom andamento do processo de vocês, né? De se pertencer mães e ter duas mães. Então, errou e vai errar e continua errando. E ainda dentro do lugar onde leva a placa humanizado. Errou e vai continuar errando, porque o profissional, ele não tem um ensino continuado, ele não passa por um processo de educação antirracista na prática, entendeu? Ele não tem uma meta de população, de território. Então, quando a gente vê um equipamento com 70% de mulheres do Butantan sendo assistidas, então, assim, essa mulher sai de um bairro nobre para ir para um território periférico, passar por um equipamento humanizado, enquanto as nossas, a mulher que mora na rua de baixo, a mulher que mora na rua de cima, a moça que está dentro da comunidade, não vai utilizar aquele serviço. Porque a UBS não está interessada nela. Se ela não vier, é ótimo. Entendeu? Uma gestante a menos. Então, é desse lugar que quem está cuidando dessas mulheres são outras mulheres. Porém, construídas num molde. É isso, do colonizador. Né? Só tem homem, mulher, papai do céu, mamãe do céu. Não tem mais nada no meio disso. Então, se Leonardo da Vinci tivesse pintado Jesus pretinho... talvez a coisa teria sido diferente. Talvez. As pessoas iam ficar, o quê? Preocupadas de proteger aquela pessoa, aquele corpo preto. Os descendentes do Jesus. Mas aí, não nos retratou. Enfim, e aí a gente vê esse lugar mesmo de descuido e tal, porque é isso, o que assegurou a gente de que nossos filhos estavam bem, que não poderia, tipo, nenhuma questão no meu corpo que poderiam intervir na gestação deles, é porque, né, dentro da clínica eles fazem todos esses exames e tal, mas, tipo, é isso, eu não fiz um Papa Nicolau, sabe? E tem a questão também da segurança da UBS de querer, de fato, cuidar da gente, porque ela podia falar assim, bom, legal, tô vendo esses exames aqui na clínica, que bom que você fez, mas... por desencargo, pra gente acompanhar daqui, porque o pré-natal de vocês está sendo aqui, a gente tá cuidando de vocês aqui, eu vou começar
tal. E aí foi quando a gente decidiu ir pro Hospital São Paulo, que a minha companheira desenvolveu hiperêmese. E aí a gente foi no Hospital São Paulo, porque lá eles tinham mais condições de cuidar dessa hiperêmese. E também foi a partir de lá que a gente começou a receber já um atendimento um pouco mais humanizado, sabe? É, tipo, as tentativas de ser confundido. Da ponte pra lá. Da ponte pra lá, exatamente. E aí, tipo, as questões de ser confundida com homem já diminuíram um pouco, sabe? Quando a gente falava da introdução à lactação, que eu fiz o processo de introdução à lactação pra amamentar, já eram mais acolhidas, já eram mais ouvidas. O médico não falava assim, não é possível. Que nem a gente ouviu dos médicos da quebrada. Das 2 vezes que eu falei assim, quero fazer introdução à lactação pra aumentar, o médico, não é possível. Mas se for pra você fazer, vai demorar muito. Espera a criança nascer, aí você põe pra sugar lá e já vai sair. Mas o cara nunca me deu, tipo, um norte. Não, vamos junto. Olha, eu não sei, mas vou sentar e vou pesquisar aqui junto com você, sabe? Então, é isso, assim. Então, eu acho que ser uma mãe sapatão é aquilo que eu falo. Por mais que eu tenha aprendido muitas coisas com a minha mãe, o nosso corre materno ainda é um pouco diferente. Infelizmente, tem coisas que eu não consegui aprender com ela. Talvez tenha coisas que eu também, talvez, assim, dentro do meu corre, que ela não consiga ver. E vice-versa. Então, é uma luta, assim. É você tirar leite de pedra. É isso, ser uma mãe sapatão e se entender, tirar leite de pedra, entender o que fazer também. Porque lá em casa a gente é 2 mães, então, tipo, a mãe já nasce muito com esse lugar de, você é mãe, você vai fazer tudo. Só que lá em casa a gente vai fazer, a gente é 2 mães. Então, a gente fala, tipo, mano, o que a gente... Então, a gente se divide pelas coisas que a gente mais se identifica. Eu, tipo, por exemplo, eu já sou a mãe que tem mais energia pra brincar e tal, pra levar na rua, pra me aventurar até ir no parque sozinha com eles, eu já tenho mais dessas coisas. A Alessandra já não tem, ela fica se perguntando, mano, como você consegue sair, brincar com essas crianças, ficar com eles na laje, fazendo coisas com eles? Eu não consigo. Por exemplo, eu já tenho uma questão com o cabelo. Não me dou bem pra pentear o cabelo das crianças. A Alessandra, como ela já tem um cabelo grandão, ela já tá há muito tempo cuidando do cabelo dela, então ela já, a função de cuidar do cabelo das crianças é dela. E a gente vai nisso do tipo, mano, o que você gosta mais de fazer? Eu gosto disso. É nesse que a gente vai tirando, nessa a gente vai se dividindo. O que a gente não sabe, a gente faz juntas, tipo, dobrar roupa, a gente acha um saco. Então a gente. Parou aí. Então a gente dobra juntas, sabe? Mas é isso, tipo, que sobre maternidade, parentalidade que ninguém me contou é como ser uma mãe sapatão. E eu tô aprendendo, eu tomo um rolo assim, mas vou indo. Sendo referência. Era isso que eu ia falar, assim, é muito louco, né? Porque quando a gente se percebe referência de si mesmo, a gente olha e fala assim, olha, eu tô fazendo um negócio, aprendendo, e eu posso reproduzir isso e multiplicar isso para outras pessoas. Isso é parental. É. Ela me ensina, não precisa entrar na escola. Não, mas quando eu acompanho essas mulheres e a maternidade delas, e a vida delas, as dores, o choro, a mesma coisa essa mulher. Eu me construo. Sim. E me posiciono como rede de apoio, como defesa. Como que eu construo um acesso? Quem que eu tenho que provocar para isso aqui? Porque aquele objetivo daquelas mulheres, aquela família... Então, eu sou um soldadinho do exército. E tem uma coisa também que eu acho que é importante, que assim, né? Acolhe e respeite esse lugar que a Aline traz. E que a gente, né? Cada uma aqui nos seus desbravamentos, né? Eu também não tinha referência nenhuma de uma mãe preta vivendo com HIV, né? Então, me reconheço nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, em si, eu acho que não tem fórmula também, né? Tem uma coisa da gente descobrindo fazendo, né? Da experiência. E nisso, eu acho que maternidade candomblé tem tudo a ver, sabe? Tem hoje gente aí que dá vários cursos e tal, e não sei o quê. Acho que a literatura é importante pra caramba. Mas tem um lugar que, mano, se você não enrolar um acaçá, você não vai saber enrolar um acaçá. Isso. É isso. E maternidade é isso, tá ligado? Tipo assim, você vai ter que viver, você vai ter que fazer. Então, assim, vão ter coisas que minha mãe fazia que vão funcionar. Tem coisas que não, tem coisas que eu nem quero. Tem coisas que eu já deixei pra lá. Tem coisas que funcionam com o Melik que não funcionam com o Bacari. Sim. Porque cada filho é uma natureza, né? Então, eu acho que... minha primeira formação é teatro. Eu sou atriz. A gente fica 1000 anos lá estudando estado de presença. Eu falo, gente, coloca uns 3 recém-nascidos na sala de ensaio. Mais umas 2 crianças de 2 anos. Que você vai entender que é estado de presença. Ou você tá presente ou você tá presente. A criança convoca você para estar no agora. E eu acho que isso é muito rico, assim, nesse sentido de que,
Claro, né? Você vai olhar, essas coisas, por exemplo, amigas que eu converso que são lésbicas, que querem ter filho, ou até mulheres que, tipo assim, estão na minha faixa etária de 40, não encontrei ninguém. Eu falei, gente, dissocia amor de maternidade. Você quer ser mãe? Vai na clínica de reprodução, compra um negocinho, vai ter seu filho, entendeu? Falo, mano, segue lá, a Aline e a Alê, são maravilhosas. Eu falei, se eu tivesse conhecido essas meninas antes... Olha, exatamente. Eu tava aqui passando meu sufoco, porque assim, também lidar com a pessoa pro resto da vida não é fácil, gente. Tem que pensar nisso. Opa! Entendeu? Uma pessoa que você vai ter que lidar com o caos dela, de dividir aquele ser humano, né? No caso, essa figura do cara que tá aí, que você vai ter que lidar. Então, assim, pra que isso se você pode ir lá e fazer um processo que você vai ter o que você quer sem ter agonia. Esse desgosto. Agonia na vida. Sim. E assim, não falando mal, eu acho que é um direito dos homens serem pais também, né? Quem quer ser assim, tenho amigos também que querem ser pais e que tem também, né, algumas mulheres que têm essa relação de achar que é tudo pra ela e também o cara não consegue, né? Você vê ali que o cara, mano, tá insistindo e é uma tradição raro, mas existem, a gente tem que falar disso também. Mas, gente, pense nisso, assim. Então, dizer que você já é muito referência, né? E que não importa a idade, é igual candomblé, assim. É importante o ebome, é importante a mais velha. Mas sem Iaô, sem um Abian, aquele candomblé não vive. Então, a gente tá nessa roda de troca que ela vai estar sempre em movimento, né? E acho que vocês trouxeram uma possibilidade que eu, por exemplo, assim, para mim era muito de ser trouxe para perto, assim. Eu não tenho vontade mais, né, de ter filhos, mas hoje, se eu pensar assim, nossa, quero ter mais um filho, eu super iria por esse caminho, sabe? Eu não queria ter mais filho desde o primeiro. Quando então, levei meu filho até 12 anos na escola, na porta da escola, aí peguei. E engravidei com o Dil. Você engravidou com o Dil? E descobri 4 meses depois. Com o Dil dentro de mim, tava tudo bem. Pós-Natal, segunda-feira. E aí, eu acho que da minha colocação sobre maternidade, do lugar que eu tô enquanto doula, são muitas mães. Todo tipo. Do nadão todos, entendeu? Do nadão todos. Porque é isso, tem vários lugares da maternidade. Tem a mãe que nunca quis e tem. Tem a mãe que sempre quis e não conquistou. Né? E tem esses outros lugares de mulheres que querem ser mãe, mas têm o medo. Como é que eu vou correr atrás agora aos 40? Mas você só pôde agora? Ele vai conseguir, porque olha, a Leoa tem o propósito, ela vai ter o filhote com 2 anos dele, ó, camba. Vai dar tudo certo. Tem o seu filho. Mas também tem os outros lugares, né? A mãe que sentiu de não dou conta e proporcionou para outra mulher essa graça de ter uma criança no braço, um ninho preenchido. As mães que foram enlouquecidas nos processos puerperais, né? E um grandíssimo número de infanticídios. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em ser mãe, e principalmente eu que fui mãe e aí escolhi ser doula, né? Que é um lugar seguro para segredos. Porque cada mulher é um universo e ela tem os porquês dela, as dores dela, e a gente poder respeitar. E não invalidar nenhuma maternidade. Todas são necessárias. E muitas impossíveis, mas muitas possíveis também. Então, eu acho que é do lugar de parental, de novo. Entendeu? De poder sentar inúmeras mulheres para a gente aprender como é que a gente constrói a nossa maternidade do nosso lugar e se assegura de que a gente não tá fazendo maluquice. Né? O que eu quero é possível. Eu queria falar de abandono. Mais uma vez, a gente estava falando aqui, antes de começar, que eu não tive meu pai... como que é o termo? Você não falou presente, você falou pertencente. Eu não tive meu pai pertencente, nem tão pouco presente na minha vida e na vida... Eu tenho 5 irmãos, tenho mais 4 irmãos e todos eles tiveram essa ausência dessa figura paterna.
né? E aí eu queria trazer uns dados para vocês da Universidade Federal da Paraíba. A gente sabe que no Brasil os homens são os que mais abandonam seus filhos e muitas vezes ainda na barriga, né? De acordo com o Instituto Locomotiva de Pesquisa e Estratégia, 57% das mulheres que criam os filhos sem a presença dos pais vivem abaixo da linha da pobreza. Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, em 31% dos lares sustentados por essas mulheres já faltaram produtos de higiene e em 35% faltaram alimentos, né? Essa é a fonte da Universidade Federal da Paraíba. E aí, de acordo com um levantamento da Central Nacional de Informações do Registro Civil, o CRC, em 2020, 6,31% das 1.280.514 crianças que nasceram não foram registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. No ano de 2021, segundo os dados do CRC, 167.285 crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil. Nessa realidade, 57% das mulheres vivem abaixo da linha da pobreza e vivem a maior restrição em condições de moradia, saneamento básico e internet. Quando esse dado é analisado entre as mulheres pretas ou pardas, o número sobe para 64%. Em 2017, segundo o Data Popular, esse número já atingiu 20 milhões de mulheres. Em outro recorde, o abandono afetivo paterno envolvendo crianças com alguma doença rara, o índice aponta para 80%, né? E aí eu queria fazer uma pergunta que era essa prática, né? Ela é uma epidemia no Brasil? A gente pode dizer que o abandono parental é uma epidemia no nosso país? Acho que é uma autorização. Esses dias eu vi uma coisa até meio engraçada, né? Esses dias eu tava voltando de Uber com as crianças, e aí o cara perguntou se os meninos tinham pai, né? Ele primeiro pensou, são gêmeos? São gêmeos. Ele, e o pai não ficou assustado? E aí, primeira coisa, eu tipo, pô, mano, quando eu quero que vocês me vejam como sapatão, vocês não me veem como sapatão, tá ligado? Tá vendo que o sapatão tá perguntando de homem? Não deixa em lugar entendeu? nenhum. E aí eu falei assim, não, moço, eles não têm pai, tem duas mães. E o cara insistiu, não, mas o pai não ficou assustado, não sei lá o quê, né? Eles não conhecem nada sobre o pai, não perguntaram nada sobre o pai. E eu, tipo, mano, não tem, né? E aí o negócio assim, a gente foi conversando, explicando pra ele que existem, né, várias configurações de família, pra ele não ficar com esse pensamento tão heteronormativo de família com o pai e mãe. Aí eu achei engraçado que ele falou no final assim, eu não sei o que acontece com esses pais que abandonam os filhos, né? Eu acho que eles vão pra guerra, acho que eles podem ir pra guerra. Eu, tipo, amigo, deve ser a guerra da irresponsabilidade, assim, só se for, porque, né? E aí, tipo, sei lá, acho que às vezes eu tenho essa... Não sei, mas parece que... Não sei se é uma guerra, mas parece que é uma guerra que foi declarada pras mães. Vocês ficam, tipo, mano... fique viva e fique viva querendo seu filho, morra tentando, tá ligado? Porque... Eu sei lá, não sei, tipo... Eu vendo dentro de uma questão racial, se a gente for questão, tipo, do homem preto, a gente sabe que existem várias situações, tá ligado? Inclusive essa situação mesmo de rachar o nosso povo. De separar a gente, tá ligado? A gente se lascar sozinho. Porque é isso, o nosso senso, acho que, de comunidade era tão foda, tão grande, que a primeira coisa que eles fizeram, não, vamos separar esses negrinhos aí, eu quero ver como eles vão se virar sozinhos, né? Então, a questão do homem preto eu até entendo, assim, que o cara foi colocado no lugar do tipo, mano, deixa o seu povo e vai servir pro sistema, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, quando não é o homem preto, que a gente sabe que tem questões raciais que justifiquem, né? Tipo, a gente sabe que tem questões de caráter, mas a gente sabe que tá bem mais ligado por uma questão racial, que fez com que esse homem não fosse presente, tipo, quando ele entende, mas com outros tipos de pais, tipo, sei lá. Às vezes a gente vê histórias, tipo, de homens brancos. Eu gosto de um podcast, o Não Inviabilize, da Déia. Muito bom. E aí ela conta lá várias histórias, né, de abandono também, paterno, assim, dos picolés de limão. E que muitos dá pra entender que são homens brancos, tipo, caras com dinheiro, que simplesmente largaram e saíram fora os filhos, ou fica pagando, tipo, vou pagar. Igual esses dias eu vi de um que o cara era dono de 3 hortifruti, e ele só queria pagar o plano de saúde da criança. Foi só isso que ele se comprometeu a pagar. E era o cara que podia bancar a criança inteira, mas não, só vou pagar o plano de saúde e é isso. Sabe? Então, tipo, eu assim, de fato, assim, eu fico me perguntando o que faz, né? O que a gente sabe que tem a questão do machismo, várias fitas, mas tá. E aí? O que te faz pegar aquela criança e falar assim, não quero, eu vou sair fora. E dormir, tipo, mano...
sei lá, deitar a cabeça no travesseiro, sabendo, tipo... Tem uma vida que... De ter uma vida que tem, tipo... Uma vez meu pai chegou na porta da minha casa e a minha mãe disse, as crianças estão com fome. Ele foi lá, sacou R$5 da carteira e falou assim, compra pão e leite. E saiu fora com o carro dele. E ele tinha notas de outros valores dentro da carteira, né? E aí minha mãe, né, com uma boa mãe preta que foi lá com os R$5 naquela época. Isso daí eu tinha 6, 7 anos. Ela conseguiu comprar um pacote de macarrão, um pacote de molho de tomate e uma linguiça calabresa. E aquela foi a nossa refeição, tá ligado? Mas, tipo, né, como... Sei lá, é um bagulho muito louco. Eu não entendo, sei lá, tipo... Sei lá, não sei explicar, mano. Eu acho que o bagulho já começou sem pai. No processo todo aí do rolê, lembra do Da Vinci lá? Então, o negócio. A gente já ficou com uma herança de filhos sem pais. De muito estupro, muito abuso, muito... tomo para mim, consumo e abandono, largo. Então, acho que a gente já começa assim, com essa história. Mas é muito doido. Na família do meu pai, meu avô também ficou. Ele não foi comprar cigarro. Mas também teve muitos filhos para poder ter essa mão de obra que ele precisava ter para poder trazer o dinheiro para dentro dessa casa, com muitas bocas para comer. No caso, tem um fenômeno aí que é esse paion. O paion, o papai do céu, o Papai Noel. Esses papai tudo que não existe, fake pra caramba. Até o papai do céu. O papai do céu te castiga. Você passa a vida inteira sendo oprimida com essa história que o papai do céu vai te castigar. Então, eu acho que é um lugar... Esse pai ficou num lugar tão invisível, já foi construído num lugar invisível, que é, de fato, querer pertencer ao processo de construir a sua continuidade. E o louco que você falou é que esses pais que você falou, ao mesmo tempo que eles são invisíveis, eles são salvadores, né? Opa! Que é tipo, é só pedir pro Papai do Céu que o Papai do Céu vai te dar. Pede pra pro Papai Noel que o Papai Noel vai te dar. O ano inteiro, mas você tem que ser oprimido o ano inteiro. Ó, o Papai Noel vai meter o louco com você. Então, eu acho que esse lugar da ficção, né? Você fica muito na ficção. E aí a gente, assim como as mulheres são construídas na Princesa que vai vir ser salva, enquanto dolo que eu vejo muito, que as mulheres... A Mãe na Roda trabalha com doulagem em periferia. Então, eu só atendo mulheres em contexto periférico. Essas mães solos vão chegar, e aí eu vou perguntar, me conta um pouco do seu romance. Ele vinha às 2h, sempre que podia. Já é um contexto que essas mulheres estão buscando o afeto que tem hora. E não é todo mundo que pode ver esse afeto sendo distribuído. Não é todo mundo, entendeu? Então, assim... Quando, não é uma afetividade visibilizada. Exatamente. Né? Então, eu sei que essa mulher tá sofrendo quando ela para de comer o pastel na feira, quando tá grávida. Quando ela para de ir no Ponte do Açaí. Que ela não pode ir nesses lugares, porque isso é vergonhoso. Porque em nenhum momento ela passeou de mão dada, ela... Entendeu? A barriga começou a crescer do nada. Exatamente. A barriga começou a crescer do nada, ela nunca foi vista com ninguém. Então, esse lugar de não ter direito... E aí é muito doido, porque... Enquanto doula os lugares, né? A gente está acompanhando uma mulher que foi engravidada, vulnerabilizada, abandonada, e aí a gente tromba na unidade de saúde esse cara, que é pai daquele bebê lá, com aquela outra mulher, e que perfil essas mulheres têm. Então tem a moça de dia e tem a moça de noite. Isso tá acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Então, esse lugar desse afeto que não chega, dessas mulheres que também não tiveram o afeto colo do pai, muitas dessas mulheres já têm uma relação de violência com esses homens e vão. Não tem nada a ver com Oponopono, hein? Olha, é do lugar que essas mulheres têm o direito que é negado, elas estão buscando e batendo ali, ó, no mesmo lugar. Eu quero um amor. E esse amor, ele vem, ele me consome, ele diz que me ama, e depois ele aparece e casa com outra. E o louco também, às vezes, tipo, eu vejo essa questão ainda dessa presença, assim, de alguma forma que... Do pai, eu vejo muito pelas nossas mais velhas, assim, e como elas batalharam, então tá bom. Já que não vai ter o pai, então vai pelo menos ter o nome do pai pra saber que você não é filho de chocadeira, né? E minha mãe, cara, assim, ela deu um corre pra registrar nós três. Lá em casa nós somos cada um filho de um pai. Inclusive, uma curiosidade engraçada da nossa infância, que quando a gente começava a brigar, a gente xingava nossos pais. E eu lá...
Ai, vai teu pai isso, vai teu pai aquilo. E o clássico que sempre falava pra mim que eu fui a última a receber pensão. E aí eu ouvia assim, então vai o teu pai que não te paga pensão até hoje. Gente, Teu pai que te... teu pai que te pediu exame de DNA. Lá em casa era assim que a gente se xingava, assim, né? E às vezes minha mãe ficava, às vezes eu parando pra pensar, às vezes eu, tipo, no meio dessa situação, a gente meio que rindo e se xingando. Mas às vezes via, tipo, a cara de frustração da minha mãe nesse lugar do tipo, nossa, eles estão aqui. Porque ela tentou ser feliz todas essas vezes. Todas né? as vezes. E minha mãe carrega uma culpa, assim, da gente não ter, tipo, principalmente comigo, assim, comigo. A minha maternidade, assim, a minha chegada pra minha mãe foi um lugar muito paz, assim, porque ela já tava legal na vida, ela tava naquela época de contabilidade, que ainda não precisava de formação, e que as pessoas que estavam trabalhando com contabilidade eram bem, então ela falava que naquela época o salário dela era, tipo, de 1 milhão de cruzeiros e tal. E ela, né, o pai do meu irmão mais velho, que foi o único presente, né, tipo, presente porque ia buscar ali no quinzenal, a pensão e tal, enfim... o básico. Enfim, mas eram, né, tipo, de longe, mas financeiramente falando, chegava junto com meu irmão. Minha mãe trabalhava aí ganhando esses milhares de cruzeiro, então ela tava com uma vida ok. E aí já tava com 37 anos até que ela engravidou de mim, sabe? E aí daí a vida ia em busca de um amor, assim, porque meu pai era sargento do exército. Então ela tava tipo, mano, vou casar com o sargento, estourei e tal, né? Um militar, esse lugar de respeito, enfim, da gente ser amada num lugar de respeito, de ter um homem de respeito, enfim, toda essa ideologia do casamento hétero, né? E aí, quando eu nasci, naquela época ainda os direitos de CLT eram mais ou menos, principalmente para as mães. Então ela foi demitida, com uma mão na frente e outra atrás, e depois disso a vida profissional dela nunca mais foi a mesma, porque o mercado começou a desenvolver e começou a exigir as questões de formações acadêmicas e tal. E ela não tinha mais formação acadêmica, quando ela não tinha mais nada, assim, minha mãe entrou, tipo, numa vida muito fodida, cara. Nós tivemos uma vida, assim, muito fodida, assim, depois que eu nasci, que só foi dar um up quando eu já tava, tipo, com 14, 15 anos ali, que minha mãe já foi voltando a trabalhar, tipo, de telemarketing, mas enfim, né, não tava mais precisando pegar xepa na feira, tá ligado? Então, assim, mó fita, e aí eu peguei um ranço, assim, do meu pai, mas um ranço, assim, hoje, né, crescendo, porque eu acho que quase todo, filho de mãe solo, a gente passa por essa fase, assim, né, a gente cresce idealizando a presença do pai, que não é a presença do pai, até que a gente cresce, a nossa ficha cai, e a gente fala, tipo, mano, esse maluco foi mó pau no cu, foda-se pra ele, tá ligado? E hoje em dia eu tenho meio coisas, assim, com o nome do meu pai, porque hoje é um nome que, assim, pra mim, não é mais um motivo de orgulho. Falando pra pensar, foi um nome que trouxe dor pra minha mãe. E um dia eu queria conversar com ela e ter essa consciência, falar, tipo, mãe, desapega desse custódio, porque ele só te trouxe dor. Tipo, me trouxe uma pensão que na época, tipo, consegui passar a pensão do meu pai pro meu nome, mas não tive educação financeira, então a boa pensão que eu tive... Gastei tudo, não tenho mais nada dessa pensão, tá ligado? Continuo CT. Que era isso que você queria. Exatamente. Também, continuo também não tendo a presença dele nem de forma indireta. Toda vez que eu tenho que falar meu nome, Aline Cristina Brito da Costa Custódio, falar esse custódio, que eu tanto... Custa, isso. Custa pra mim, custou muito pra minha mãe. Várias humilhações na porta de defensoria toda terça-feira, lembra? Toda terça-feira. E minha mãe lá na porta da defensoria. E aí, uma vez assim, teve um Dia dos Pais... E pra mim foi marcante que eu tinha acabado de fazer santo, assim. Eu tava vendo meu preceito ali. E aí minha mãe me ligou pra falar assim, filha, desculpa, tô desejando pra desejar um feliz Dia dos Pais, ao mesmo tempo de pedir desculpa, porque seu pai não foi presente, porque isso é culpa minha, tal. E aí eu tinha acabado de fazer santo, tava naquele empoderamento do orixá, né? E aí o orixá foi tão maravilhoso comigo que na falta de um eu tenho 2 pais, que eu sou de Exu com Oxóssi. E tal, e eu fiquei meio assim, raivosa, assim, mãe, não tem. A senhora não tem que ficar sentida por causa de um pai, porque eu não tive esse pai. Inclusive, eu sempre tive um pai que foi do seu lado a vida inteira, você nunca percebeu que foi Exu. Mesmo que a vida de ter ido na xepa foi sofrida, hoje eu reconheço quem sempre me alimentou e passou boa parte da minha infância, da minha adolescência, e foi me alimentando, foi a rua. Foi Exu, também fica emocionada de lembrar. Então, assim, eu sempre tive um pai presente. Ele sempre esteve ali. Todas as vezes que a senhora acordava 3 horas da manhã, de madrugada, pra ir na xepa, buscar coisa pra gente, e voltava pra casa intacta. Sabe? Segura com o nosso alimento, era porque Exu tava do seu lado. Sabe? Teve uma mão que ela descolou um armazém, que esse armazém dispensava umas coisas lá, perto de vencer. E ela começou a pegar coisa desse armazém. E tinha suco, tinha... massa de bolo, enfim, eram coisas que ela pegava ali na calçada daquele armazém. Então, assim, eu sempre tive um pai presente. Então,
Quando a senhora for parar pra pensar, eu não tive, não, agradeça, porque a gente sempre teve do nosso lado, isso pra mim é mais do que o suficiente, eu já sou grata, assim, por isso e por tudo, né? Então, é louco, assim, pra mim foi libertador. Porque eu sofri muito com essa ausência paterna, né, durante a minha vida ali, então, e aí eu tive esse presente maravilhoso do sagrado que foi ter como meu pai, assim, ele caiu como uma luva mostrando, fia, você tem o melhor pai que você poderia ter na sua vida, sabe? Um pai que de fato te protege, um pai que nunca te deixou ser presa, um pai que não te deixa faltar nada. E eu realmente, assim, eu abracei muito, assim, ele é tipo, mano, meu pai é Exu, eu brinco, eu sou filhinha do papai, porque tudo que eu peço pro meu orixá, ele me dá. Tudo, cara, tudo, assim, eu chego, me sinto às vezes até ingrata, assim, porque tudo, e eu acho muito esse lugar amoroso também de orixá na minha vida, eu acho que eu sinto Exu também, falando, tipo, cara, ela nunca foi, então eu vou mostrar pra ele que você pode de verdade, porque tudo que eu peço pra ele, ele me dá. Muito, acho que num lugar mesmo amoroso mesmo, assim, de orixá, de afagar e mostrar que agora eu me sinto mais completa. Assim, acho que agora eu quero tirar o custódio e colocar Aline Cristina Brito da Costa de Exu Oxóssi. Você tava falando isso tudo e eu pensando aqui, por que, meu Deus, por que que eu não me incomodo? Assim, eu quase não falo do pai das crianças. Teve um dia que eu falei assim, esquece. E aí eu esqueci do primeiro e quando eu engravidei com o Dil, que não foi uma pessoa, foi o Dil. A gente tem uma mãe, a gente tem um pai, a gente tem que honrar pai e mãe, né? Cresci nesse lugar cristão. Você pode apanhar o dia inteiro, mas no fim do dia você agradece a mamãe e o papai. E que é um lugar que eu não ocupo, né? Então, não. Se seu pai te bater, não é pra você respeitar ele, não. É pra discar o 90. É pra reclamar. A minha mãe nunca me defendeu. Então, eu sou a mãe que se construiu a partir da ausência da figura de mulher. Porque eu sou a única que parece com meu pai. Minhas duas irmãs parecem com a minha mãe, mas minha mãe nunca me defendeu. Então, se eu chamasse minha mãe na escola, e eu só tô contando isso que é pra dizer qual é a minha persona mãe. Pede desculpa pra professora, mas ela foi racista comigo, mas pede desculpa. Vamos embora. E eu sou essa outra mãe possível. Que é aquela mãe que defende, que não tá preocupada com o que o outro quer saber mais do que o meu filho sente, que a minha filha sente. O que você tá sentindo. Então, é bem desse lugar da punição, do não punir, da conversa. Tudo pra mim é psicólogo. A gente vai marcar o psicólogo. Por quê? Porque é um início de diálogo, de dizer também, você não tem que me contar tudo. Eu posso encontrar alguém que vai te ouvir. Porque eu não tenho todas as respostas. Mas do lugar da gente também se construir a partir da nossa dor. Se a gente não teve a mãe, a gente vai romper com ela para depois resgatá-la. E o pai é a mesma coisa. Por que que ele não esteve aqui? Né? Então, quando a gente fica adulto, então tem que olhar para a criança e quem foi esse pai. Porque provavelmente, vou te falar, o que aconteceu com a minha mãe aconteceu comigo. O que aconteceu com sua mãe aconteceu com você. O que aconteceu com sua mãe aconteceu com você. Vai acontecer. Porque o passado está aqui. Ele só precisa ser melhor moldado para chegar no futuro. É isso. Eu queria, infelizmente, finalizar, ir para os finalmente desse papo e falar sobre futuro, né? Eu acho que é importante a gente finalizar esse papo para falar do que vai acontecer, daquilo que a gente gostaria que acontecesse, né? Daquilo que a gente, sei lá, pensa pro futuro. E aí, eu queria não sei, fazer um exercício utópico aqui, digamos assim. Eu sou levemente esperançoso até. E eu queria que a gente, sei lá, falasse como que a gente cria também, como a gente pensa essa parentalidade, essa maternagem para dentro dessa sociedade que vai também criar os nossos filhos, nossas filhas, essas pessoas que estão chegando agora, né? Porque é isso. Hoje aprendemos todos que a parentalidade ela é coletiva, né? Ela é coletiva. E ela parte da maternagem dessas mulheres, dessas pessoas que criam essas crianças também, que geram, que, enfim, dão à luz e tudo mais, que, né, a partir de a gente precisa olhar para essas pessoas para construir essa parentalidade coletiva. E aí, a partir disso, como fazer isso, né? Nessa sociedade que a gente vive hoje. Pensando que essa sociedade
tá doente, pensando que essa sociedade é violenta, principalmente com corpos pretos, corpos periféricos, com mulheres, com pessoas LGBTQIAP+. Como? Eu acho que o que eu tenho pensado, assim, muito nessas diferenças, né, de como que a gente foi constituído, assim, não sei qual que é a história da Aline e da Dani em relação à racialidade, mas, assim, eu sou... meu pai é preto, a família do meu pai é toda preta, e a família da minha mãe é bem mestiça, né? Então, assim, até eu ter 14 anos e ir lá na Bahia, onde minhas tias-avós moram, e ver uma foto da minha mãe criança e falar... E aí eu falei, nossa, minha mãe é negra, né? Tinha essa coisa da família mestiça. Então, a família do meu pai, mesmo sendo uma família toda preta, é aquela família que eu tenho a memória do pente quente, no fogão e tal. Então, era uma família que estava sempre tentando ser... né, não ser negra, né? Porque aquilo era uma forma de sobrevivência. E a família da minha mãe era isso, né? Os que tinham mais características ali, que estavam pro lado europeu também, eram os que tinham mais afetividade. E então, isso ia também se dando. Eu, de fato, entendi que eu era uma pessoa preta na escola. Então, a escola me racializou, né? Com 6 anos. Mas eu não tive esse aporte da minha família, assim, como meus filhos têm, né, hoje. Então, eu lembro que eu sempre gostei muito de estudar, me alfabetizei cedo e eu comecei a não querer ir para a escola. Só para contextualizar, né, que eu não falei muito sobre o abandono, mas também nem vou entrar nesse assunto de novo, mas para dizer que eu sou uma filha única, né? Minha mãe tem 12 irmãos, meu pai teve 3, meu avô teve mais 2, eu brinco que meu avô foi polígamo africano, porque ele manteve as 2 famílias ali, né? Porque fala, porque o papai foi embora, e eu falo, gente, ele foi embora, tinha 7 anos e eu cresci a minha vida inteira com o vô, então eu não sei que dia que ele foi embora. Entendeu? Pra mim, ele nunca foi embora, porque ele sempre esteve aqui. Mas, enfim. E aí, dizer que eu sou dessas 2 famílias e filha única. Então, meus pais trabalharam muito para que eu estudasse em escola particular. Mas foi esse ambiente que me racializou e que eu sofri muitas violências lá. E uma vez minha mãe até falou, mas você acha que... então, desculpa, né, ter querido uma coisa melhor pra você. Eu falei, mãe, não tô te culpabilizando, né, por nada. Você fez o melhor que você podia naquele momento. Eu só estou pontuando que foi violento. Mas que eu tive, sim, acesso a uma educação que eu não teria, né, talvez, teria outras coisas, mas enfim... Então, teve isso. Então, eu fui descobrindo que eu era uma pessoa preta e que isso era positivo ao longo da minha vida. Fora isso, eu fui sendo destituída da minha humanidade desde que eu nasci, né? Então, eu faço uma metáfora de que a gente, enquanto pessoa preta, dentro desse contexto, nós somos plantas de vaso, né? Então, a gente está na terra, a gente está enraizado, mas é planta de vaso. Então, se vier uma coisa mais forte, a gente cai. Quando o racismo vier, ele paralisa a gente, ele bate na gente de um jeito que impacta muito, que às vezes pode até arrancar nossa raiz e a gente morrer, deixar de ser planta. E aí, quando eu fui mãe, eu fiquei pensando muito nisso, assim, eu não vou acabar com o racismo... Ninguém vai acabar com o racismo, né? Até meus filhos serem pessoas adultas. E aí o que eu penso é que a diferença é que eles estão sendo plantados na terra, né? E acho que o racismo vai acontecer. Eles vão sofrer com coisas, mas o modo que isso vai acontecer, essas violências vão bater neles, vai ser muito diferente de como bate em mim. Então, hoje, meu filho também estuda numa escola particular, mas com projetos de equidade racial, e ele racializa tudo, né? Então, ele já sabe... ele comenta coisas assim...
Que eu nunca comentaria. Que eu nunca comentaria. Eu acho que, pra mim, o ponto fundamental, assim, que eu acho que ilustra o que eu tô dizendo é que a idade que minha mãe começou a alisar o meu cabelo é a mesma idade que meu filho pediu pra usar dread. É, isso. É sobre isso. Então, eu acho que é essa chave, sabe? Então, pra mim, o futuro tá acontecendo agora. E ver ele, um menino preto, né, retinto, usando dread, e tendo orgulho disso, né? E percebendo que as crianças... Ai, mamãe, as crianças acham que meu cabelo é brinquedo. Eu não gosto disso. Isso, o futuro já tá instaurado. Né? Então, assim, ele já sabe quem ele é, ele gosta disso. Então, isso vai trazer outros caminhos para ele que eu não conseguia acessar, porque mesmo que hoje eu seja consciente de que eu sou uma mulher muito boa em muitas coisas que eu faço, se alguém olhar para mim e falar, ai, não sei se isso é tão bom, eu vou duvidar. De mim. E eu espero que ele não duvide. Ele não vai. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Pra mim, o futuro é agora, né? Ele tá sendo construído agora, assim, né? Então, ele já falou que quer ser cientista, que não sei o que. Eu falei, filho, o que importa é você ser feliz, né? E o que você vai fazer pra ser feliz, eu não sei. Eu sei que eu vou estar aqui do seu lado pra te apoiar, né? Então... Vou pegar o seu gancho porque é futuro. E eu me vejo muito nesse lugar. Eu fui a menina do pente quente, eu fui a primeira neta, né? Minha avó estava super contente com a minha mãe. Olha, vamos embranquecer essa família. Aquele quadro da redenção de câncer tava... Entendeu? Quanto essas artes, essa arte vai aparecer e vai impactar na nossa família, né? Então, por que eu falei do Da Vinci? Porque ele tá em todas as casas. Como a Sagrada Família, né? Com a Santa Ceia. Mas quem come naquela mesa? Quem tem direito a participar daquilo? Eu fico muito contente porque eu demorei muito para dizer não. E a minha filha sabe falar não. Não gosto disso. Que é o do lugar do seu filho dizer, mãe, eu não gosto. Então diga não. Diga não quero. Da gente sair de manhã, ela não querer pentear o cabelo, mas a gente chegar no rolê e ter um maninho com o black pra cima, ela fala, mãe, quero soltar meu cabelo agora. E botar ele pra cima. Então, dela entender e dela ver e sentir pertencente, né? Estou pertencente, aquele se parece comigo, aquela pessoa se parece comigo, nós podemos habitar. Eu acho que o futuro já tá acontecendo. E aí tem esse lapso, né? Que é do lugar que eu tô insegura, Ona. E ela fala, eu já vim pronta, mãe. Nasci pronta. Eu sou pronta, sou maravilhosa, sou tudo. Eu falo, nossa, Mari. Obrigada. Que é também um lugar de estranheza para mim. Mas que eu tenho que ser aquela leoa lá. Que fala, só vai, Simba. Vai. Vai mesmo. E ocupa. Esteja segura, vai e se apresenta. Então, assim, eu lembro que eu tinha dificuldade de dançar. Eu sempre gostei de dançar, mas um dia alguém falou uma coisa, já não quero mais. O seu cabelo, eu adotei um outro jeito de arrumar o cabelo, né? Abrir mão do cabelo também e não performar essa feminilidade também faz a gente tá num lugar, numa postura de controle também. Porque ninguém vai me manipular pela minha vaidade. E ver ela... Eu quero estar na capoeira, eu quero estar no balé, eu quero ser cientista. O que você vai na profissão? Vou de cientista, né? Que nem como, Dona Jaqueline. Sabe? Então, assim, as mulheres que a gente começa a ver e a gente admirar, e depois você vê na sua filha ela ir pra escola no dia da profissão, vestida de cientista. E eu tinha acabado de fazer uma conferência livre com o nome de Jaqueline Góes. Então, o passado e o presente, né? E o meu lugar, que é do presente, né? Ela é o futuro, Jaqueline é o passado, é o que vem antes, que me fortalece. Mas minha filha já saber que ela existe, mesmo sem saber o nome dela. E querer lindona, com cabelo pra cima, escrito cientista Maria Flor. Que eu acho que é sobre isso. O medo que a gente tem é deles não conseguirem o que a gente não conseguiu, eu acho.
Mano, eu acho que isso é universal, assim, nosso, né? Vocês estão falando, eu me sinto muito contemplada com isso. E eu já vi essas questões, até mesmo de empoderamento, e de força, e de não. Já nos meninos com uns 3 anos, né? Principalmente o Jamal, assim. O Jamal, ele é o mais velho, os dois têm uma personalidade completamente diferente uma da outra. Mas o Jamal, mano, eu falo, esse daí vai ser foda. Esse daí ser moscado, esse daqui vira presidente dos Estados Unidos, assim. Porque o moleque, ele é pra frentão, assim. Ele é pra frentão e ele já sabe dizer não. E ele já fecha a cara, e ele já sabe afrontar, e às vezes ele olha pra nossa cara, bate o pé e fala, não quero, para. E aí, descendo a gente não ri, né? A gente fica segurando, assim, a cara de boba, assim, de rir, porque a gente fala assim, mano, se a gente fica... Toda vez que ele fala, para, bater o pé pra gente ficar rindo, achar bonitinho, ele vai, né? E você vai começar a ir por um outro caminho. Mas aí, beleza, a gente troca a ideia meio-dia, aí quando ele das costas, nós fala, vai, toca aqui, que nós tá criando um moleque, ó. Fica mesmo. Bolado, filho, isso, fica filho. mesmo, é isso mesmo, fala, esse daí não vai deitar pra ninguém, assim, sabe? E é a mesma questão do Jauari também, principalmente com a gente, assim, o Jamal, ele é mais de boa, assim, eu faço favorzinhos pra minha mãe. Agora o Jauari não, o Jauari, ele tá comendo, filho, me dá uma pipoquinha, eu vou lá e pego. Ele é pra minha cara e fala, não, devolve, mãe. E fala com 3 anos, fala, devolve, mãe. Devolve minha pipoca, mãe, devolve. E eu acho isso assim legal, porque a gente cresce muito nesse lugar assim. Eu acho que não é criado num lugar de respeito. A gente cria num lugar de. Foi criado num lugar pra ter medo da nossa mãe, assim, né? Eu fui criada num lugar de ter medo da mãe. Eu fui criada num lugar pra ser submissa, né? Que é isso que a gente é criado. Hoje em dia, com a terapia, eu tô entendendo, assim, a aprender a lidar com os sentimentos meus. Igual, tipo, raiva. Ultimamente eu tenho percebi minha dificuldade de lidar com a raiva e de controlar com a raiva quando ela chega. Uma vez eu na escola, mano, eu fiz uma besteira. Tinha uma menininha branca que todo dia ela fazia uma piscina de ketchup no pastel dela. Todo dia, ela enchia o pastel dela de ketchup todinho. E aí foi esse dia assim que eu percebi esse rolê da aceitação, né? E aí eu sempre ali querendo estar ali por perto delas e nunca. Aí minha mãe nunca tinha dinheiro pra me dar, pra comer lanche na escola. Quando minha mãe finalmente teve naquela época, R$2, era um sacrifício ter R$2 pra me comprar um pastel na escola. Quando me deu R$2 pra me comprar um pastel na escola, que eu fiz? Fui lá fazer a idiotice da menina Branquiane e fiz uma sopa de ketchup dentro do meu pastel. Aquilo ficou horrível. Horrível. Elas não comeram. Quando eu cheguei, olha aqui, meu pastel cheio de ketchup. Elas olharam lá e saíram andando. E aí ficou eu sozinha pra trás, frustrada, pensando, nossa, gente, esse pastel ia ser tão gostoso, assim. Normal, só com queijo, do jeito que ele tá. Assim, gente, eu tá aqui, assim, ó. Subiu de ketchup. Igual assim, ela fez. Igualzinho ela fazia, tá ligado? E eu já sei que meus filhos não vão passar por isso, não passam. E as conversas também, que hoje em dia eu consigo ter com meus filhos e que minha mãe, infelizmente, não conseguia ter, né? Porque, tipo, sei lá, não... Minha mãe fez o que ela pôde, assim, tipo, minha mãe, quando eu chegava triste, minha filha, você é linda, você é maravilhosa, não sei o que lá, mas a gente às vezes sabe que falar que às vezes a gente é linda e maravilhosa, às vezes não é o suficiente, foi o que minha mãe podia falar. Mas é o suficiente, tipo, hoje em dia eu já vou falar assim, filho, você é lindo e maravilhoso, etc e tal, então te falando que é feio, que tudo isso é uma questão racial, isso é racismo, então saiba que o verdadeiro feio, mal amado, é quem tá te xingando de feio mal amado, e perde tudo, racista. Então quando isso acontecer com você, você vai falar isso, isso e isso, se tiver que dar um cacete pra entender que não tem que mexer com você, que não tem que ser racista com você vai dar isso também, tá ligado? Então eu acho isso, e é isso que a gente fala, o futuro já tá acontecendo, assim, quando a gente vê nossas crianças na rua observando coisas pretas, sabe? Igual meu filho Jauari, agora ele tá aprendendo a falar que olha as pretinhas, olha os pretinhos, e agora ele passa na rua, vê algum, sei lá, algum outdoor, alguma coisa, criança preta, ele para e fala, olha, mamãe, é pretinha. Olha, mãe, o pretinho. Eu falo, filho, é pretinho lindo que nem você, sabe? E as crianças olharem pro espelho e olharem no espelho com naturalidade, sabe? Eu não me minhas crianças são vaidosas mesmo, assim. Lá em casa a gente tem um monte de espelho na nossa casa. E aí eles andam e circulam por todos esses espelhos, eles param por espelhos, eles riem. Eles ficam felizes com aquilo que eles veem no espelho. Eles mexem no cabelo quando eles veem espelho. Eles balançam o cabelo quando eles estão de frente pro espelho. E a gente não teve isso. Minha relação com o espelho demorou, porque eu cresci com a minha mãe com pouca autoestima em casa. Já não tinha espelho. Já não tinha espelho. Já não tinha espelho. A gente tinha um espelhinho em casa assim, ó. Tipo, desses da bordinha laranja. Desses daí. Sabe? Assim que eu fui ter noção mesmo do meu reflexo, da minha imagem. Eu já tava, tipo, com 10, 11 anos. Que a minha mãe já tava ficando, sentindo ali mais vaidosa, mais empoderada. E foi lá e comprou um espelho maior. E aí foi com 10, 11 anos que eu fui mirar e disse assim, nossa, é assim que eu sou. Porque eu olhava no reflexo desse carro na rua e não tinha muita noção exatamente. É mais baixa, mais baixa. Não tinha câmera, já não tinha foto. E aí, tipo, foi com 10 anos que eu falei, nossa. Então já tinha essa problemática da relação com o espelho e meus filhos já
Não tem isso, porque eles tomam banho se olhando no espelho, eles passam no quarto deles, tem um espelho, no nosso quarto tem outro espelho, na sala tem outro espelho, e dessa eles só ficam se olhando ali e vendo o quanto eles são lindos, assim. Então, eu acho que é isso. Acho que de autoestima, eu tenho certeza que meus filhos não vão sofrer, assim. Porque se tiver que ir até um pouquinho nojentinho, só pra ele não ter que crescer achando que ele é feio e ficar tipo, não posso chegar nos lugares porque eu sou feio. Se eu tiver que criar meu filho com uma pitada de arrogância, pra ele não ter que deitar pros outros pra ele achar, porque ele acha que ele é feio, cara, eu tô nem vendo. Sabe? E é sobre isso. Que pessoas serão? Eu já consigo visualizar pelos pais que têm. Entende? Vão fazer coisa errada? Vão, porque todo mundo tem seu direito, sua cota. Mas vai ser um outro campo de diálogo. Sim. Né? Do lugar da parentalidade, o que a minha mãe quis, o que os meus pais Meu deixaram. filho já fala, por exemplo, que o sonho dele é ser pai. E eu acho isso muito lindo, assim, né? De ele entender, assim, esse lugar de cuidado. Ele fala, ai, mamãe, meu sonho é ser pai e tal. Quero cuidar de... Quero ter o meu neném. Tá bom, filho, só espera um pouquinho, né? Eu queria agradecer mais uma vez. Eu comecei agradecendo, eu vou finalizar agradecendo. Porque isso daqui que aconteceu foi uma das coisas mais lindas que aconteceu no meu mês. Tá na presença de vocês aqui é maravilhoso. Obrigado, de verdade. E eu queria que vocês, enfim, falassem as suas redes sociais, falassem, enfim, dessem o recado final de vocês, tá bom? Obrigado. Eu, no meu perfil, @maternidade sapatão, e pra seguirem aí. E uma ficha, assim, que caiu agora, depois dessa nossa conversa, e é o recado que vou deixar para as minhas futuras mães sapatonas ou casais de dupla maternidade que chegarem na UBS agora para iniciarem seu pré-natal. Não aceitem que coloquem pré-natal do homem. Eu sei que ninguém vai falar isso para vocês porque ninguém me falou, então eu tô falando. Tipo, vão falar, se fala, não aceita. Ai, faz barraco, procura o supervisor, liga para a Secretaria de Saúde, sabe? E exija que sejam feitos exames pertinentes ao seu corpo, tá ligado? Não que você faça um exame que tenha sido direcionado para um homem e você teve que fazer, não. Faça um exame, exija esse exame do seu corpo e é isso, mano. Eu acho que é isso, acho que esse é o grande... Eu já dei até ideia de um conteúdo daqui. Vou lá pra minhas amigas, chega na UBS e exige o seu lugar de mãe, porque ninguém te conta, então eu tô contando pra você. É isso. Bom, agradecer de novo. Minhas redes sociais são Priscila Albaci, OBACI, e Poesias Pós-Parto. Dizer que eu também tô gestando aí um projeto, né, que chama Chirezinho. Então, vou lançar uma coleção de 7 livros apresentando os orixás para as crianças. E é a primeira coleção, né? Quero fazer 4, cada elemento da natureza. Esses são as águas. E dizer que fui movimentada, né, pelos meus filhos também a isso. Tô saindo daqui muito renovada. Aline, você não tem noção do que você me presenteou hoje com a sua fala. E tenho certeza que a gente, enquanto as pessoas às vezes, né, não olham a gente. Quando a gente é artista ou produz conteúdo, às vezes as pessoas não olham a gente também na nossa humanidade, né? E que a gente também tá passando por coisas, né, da vida real. E dizer que hoje você falou muito comigo, assim, quando você disse que Exu é seu pai. E eu sou muito grata, né? E o recado que eu queria dizer é que a gente... Só maternar, né? Só ser mãe já é muito pesado e que a gente não pode se responsabilizar por essa ausência, sim, né? Isso é uma coisa que eu tenho consciência há um tempo, mas que eu tô tentando trazer, assim, pro meu coração.
e agradecer, né, ao Pai Exu. Tamo junto. Larui. Laroie. Aproveitando aqui fazer um merchan da Bolinha do Zóio do podcast, que a gente possa ser comadre de fato das mulheres, né? E de todas elas, e dos pais também. Que para nascer um bebê precisa de muito trabalho. E não é só um enxoval, não é um carrinho. É uma aldeia inteira. É uma comunidade de fato. Então, assim, precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, que sejamos mais comadres. Lá no Instagram, Danie Sampaio. Danie, nem Daniele, nem Daniel. Sampaio. E Mãe na Roda vai em todo lugar. Então, que sejamos todas comadres e que a gente se apoie nas lutas. Porque se acontecer alguma coisa do lado de lá do Capão, essa mulher não precisa me chamar. Se acontecer alguma coisa com a Priscila, essa mulher não precisa me chamar. Eu vou estar lá, eu vou me posicionar lá. E outras, muitas vão se posicionar. Então, acho que é esse lugar que a gente está construindo enquanto mães de crianças periféricas. Né? Que não é só sobre as crianças pretas, sabe? É sobre todas as crianças. E que, por que todas as crianças? Porque as nossas crianças pretas estão no meio de todas. É isso. Então é sobre isso. Então quero agradecer o choro, porque o choro é maravilhoso. E a presença. É isso. Tamo junto. Obrigado, gente.